Em um mundo onde todos devem escolher uma profissão ao atingir uma certa idade, um jovem confiante em um uniforme de academia se destaca. Outros estudantes sussurram, questionando sobre essa figura desconhecida e os cargos de alto escalão disponíveis. Disse que a profissão desejada não tem garantia de aparecer, mas isso é um equívoco. A verdade, apresentada pelo Dankatsu, é que qualquer um pode se tornar o que sonha ser. Ele gesticula com entusiasmo em direção a uma lista deslumbrante e infinita de profissões, exibindo o potencial ilimitado que os aguarda. A cena então muda. O mesmo jovem, agora com roupas simples de viajante, está no que a princípio parece ser uma vila desconhecida. Ele rapidamente percebe seu erro, ele conhece este lugar intimamente da tela de um jogo. Após mais de 8.000 horas de jogo, ele tem certeza de que está em a Vila dos Iniciantes sem número nome. Memórias de sua vida dentro do jogo passam por sua mente, escolhendo sua profissão, formando grupos e guildas, e se aventurando em masmorras perigosas. Seu foco se aguça em uma memória mais recente e dolorosa de seu mundo original. Ele se lembra de ser um jogador dedicado, jogando incansavelmente como um guerreiro cinzento. A percepção o atinge de que este foi o maior pesadelo para um jogador, uma memória que ele agora entende muito bem. Ele se lembra de olhar horrorizado para a tela do computador enquanto uma mensagem aparecia. Seus dados salvos estavam corrompidos e haviam sido completamente apagados. O choque daquele momento foi avassalador. Ele se lembra de desabar no chão de seu quarto, acreditando ser seu último momento antes de sua consciência se apagar completamente. No entanto, ele se encontra de pé e muito vivo. Ele questiona seu estado, notando que seu corpo está mais tonificado e que está vestindo sua roupa do jogo. A situação é impossível. Ele nunca tinha ouvido falar de dados de jogo que desaparecem e causam a morte de um jogador. Seus pensamentos frenéticos são interrompidos por uma voz. Um homem mais velho chama pelo nome de Zephyrus. O jovem congela, o nome confirmando sua suspeita mais profunda e inacreditável. O homem, o chefe da aldeia, pergunta a Zephyrus por que ele está aéreo e diz para ele se preparar para a academia. Ele o lembra que fará 16 anos este ano e menciona a conversa que tiveram ontem sobre encontrar um bom emprego lá. Totalmente perplexos, Zephyrus só consegue responder que não faz a menor ideia do que o chefe está falando. Ele pede ao chefe da aldeia um momento para entender a situação, reconhecendo a troca de palavras familiar como o início de um jogo. O chefe, parecendo irritado, concorda em explicar mais uma vez. Um momento depois, sua confusão dá lugar a um sorriso confiante. Ele informa ao chefe que suas malas já estão prontas e que só falta se despedir. Ele se maravilha com a coincidência de seu nome aqui ser Zephyrus, o mesmo de seu personagem no jogo. O chefe o instrui a se despedir adequadamente dos aldeões que cuidaram dele. As palavras atingem Zephyrus com a força de uma revelação. Esse era o gatilho para a missão de cumprimentos no mundo de Dankatsu. A realidade se solidifica. Ele foi verdadeiramente transportado para um novo mundo, um mundo de jogo, para viver uma nova vida. Essa constatação não o enche de pavor, mas de puro êxtase. Ele cerra os punhos, declarando que é o melhor resultado possível. Uma memória de sua vida anterior ressurge, sentado em frente ao monitor, iniciando Dankatsu, um reino no qual ele havia investido sua vida. Dominado pela emoção, ele se joga no chão em uma reverência profunda, agradecendo a Dankatsu, a vida e a sua reencarnação por esta inacreditável segunda chance. Ele salta no ar com um grito triunfante. A chance de jogar Dankatsu na vida real era um sonho que ele acalentava há muito tempo. Após a euforia inicial, sua mente estratégica assume o controle. Ele sabe que não pode perder o foco agora, precisa mergulhar de cabeça nesta aventura da vida real. Sua primeira prioridade é escolher uma classe de trabalho. Com impressionantes 1021 opções, ele não pode se dar ao luxo de escolher uma classe de piada como faria no jogo. Ele se pergunta se consegue obter uma classe avançada desde o início, e um sorriso se espalha por seu rosto ao pensar na incrível profundidade do jogo. Sua expressão se enrijece com determinação. Ele está pronto. Tendo feito inúmeras simulações em sua mente sobre qual trabalho escolher para uma exploração de masmorra na vida real, ele decide que é hora de sair e cumprir as condições necessárias. Com um novo propósito, ele entra de rompante pela porta da oficina de armas local, anunciando que está ali para deixar o almoço que o lojista esqueceu. Lá dentro, o robusto dono da loja de armas o cumprimenta. Zephyrus entrega um bentô caseiro da esposa do homem, brincando que o padrão floral não combina muito com ele. O lojista apenas sorri e pede desculpas por ser distraído. O dono da loja de armas, notando a idade de Zephyrus, pergunta se ele já está indo para a academia. Zephyrus confirma com um sorriso radiante, explicando que partirá no dia seguinte. Ele expressa sua surpresa com a partida repentina. Então, uma ideia lhe ocorre, e ele decide oferecer um pequeno presente de despedida. Ele presenteia Zephyrus com uma espada robusta, explicando que era sua, mas que ainda tem muita utilidade. Exultantes, Zephyrus aceita a arma com imensa gratidão, prometendo aniquilar monstros com ela como forma de propaganda para a loja. Em seguida, ele se oferece para ajudar com quaisquer entregas que o homem precise. Aceitando a oferta imediatamente, o lojista lhe entrega um pacote, pedindo que o leve para o dono da loja de armaduras. Zephyrus prontamente concorda com a tarefa. Enquanto caminha pela vila, com o pacote na mão, ele revisa sua estratégia mentalmente. Ele sabe que para entrar na academia neste mundo, precisa primeiro completar 3 das 10 missões secundárias disponíveis. A entrega que está fazendo é uma dessas missões, entregar o almoço esquecido, cuja recompensa foi a espada que acabou de receber. Ele marca mentalmente outra tarefa, a entrega na loja de armaduras está completa, o que lhe rendeu um broquel reluzente como recompensa.
Embora o próximo passo lógico fosse encontrar uma terceira missão, seu vasto conhecimento do jogo lhe diz que há uma oportunidade muito mais valiosa a ser aproveitada. Ele se dirige para a floresta na divisa da vila sem nome dos iniciantes. Ele está em busca de um evento oculto, um dos mais importantes de toda Dankatsu. Ele sabe que, embora seja difícil de encontrar, está repleto de recompensas e é a chave para desbloquear classes de trabalho raras, uma oportunidade que ele não pode perder se quiser uma classe suprema. Ele se lembra de sua primeira vez jogando, como sua ignorância sobre este evento o levou ao fracasso e à frustração. Desde aquela experiência lacrimosa, ele tornou uma regra enfrentar esta missão específica logo no início de qualquer novo jogo. Uma expressão determinada cruza seu rosto enquanto ele sente que a hora é chegada. De repente, a missão é ativada. Um grito agudo de socorro ecoa das profundezas da floresta, e ele imediatamente começa a correr em direção ao som. A origem do grito são duas jovens apavoradas. Uma caiu no chão, enquanto a outra se posta à sua frente, trêmula mas desafiadora, implorando a uma ameaça invisível que não se aproxime. A origem do pedido de socorro era um único e trêmulo slime, o mais fraco de todos os monstros. De seu esconderijo, Ephirus o observava, sabendo que ainda era cedo demais para se envolver e aceitar esta missão. Ele precisava esperar pelo momento perfeito. Ele observava por trás de uma árvore enquanto a garota mais velha estava sentada e paralisada no chão da floresta. Para acionar corretamente a missão de resgatá-la, ele entendeu que primeiro precisava deixar que ela fosse emboscada. Seu olhar permaneceu fixo na criatura. Ela se arrastava para frente com uma lentidão penosa, mas ele reconheceu a compressão sutil de seu corpo, um ataque era iminente. Quando o slime finalmente saltou, a garota gritou de terror. Este era o sinal. Zephyrus saiu de seu esconderijo, com a espada em punho e pronto para atacar. Seu ataque foi rápido e certeiro. A criatura se dissolveu instantaneamente, deixando para trás uma pequena gota de geleia de slime. A missão secreta, a garota atacada por slimes, estava oficialmente concluída. Ele embainhou a espada, um pensamento sério o atingiu. Se ele estragasse tudo, não haveria ninguém para salvar e recarregar seu progresso. Esta realidade era absoluta. A garota olhou para ele, confusa com sua pausa repentina. Afastando a sensação, ele se virou para ela e perguntou se estava bem, garantindo que o slime havia sido derrotado e que ela estava segura agora. Ele notou internamente que a reação dela, surpresa e medo genuínos, era bem diferente das respostas programadas que ele se lembrava do jogo. A resposta dela foi inesperadamente atrapalhada. Ela gaguejou um pedido de desculpas, corando profundamente. Zephyrus tentou chamar sua atenção, confuso com a reação dela, até que ela finalmente se curvou, agradecendo-lhe profusamente por sua ajuda. Aliviado por ela ter entendido, ele aceitou seus agradecimentos. Ela explicou que tinha vindo à floresta para coletar ingredientes para uma poção e pensou que seu fim havia chegado. Então, timidamente, perguntou se ele iria até a casa dela. Zephyrus ficou surpreso, questionando se aquilo era a poção de recompensa que ele esperava da missão. A garota ficou nervosa novamente, insistindo rapidamente que não havia nenhuma intenção estranha no convite. Ela rapidamente esclareceu que sua casa era uma loja de alquimia e que queria expressar sua gratidão adequadamente lá. Zephyrus fez uma pausa, percebendo que este era um desdobramento que ele não se lembrava do jogo. Concluindo que a vida real era de fato diferente, ele aceitou a oferta dela e concordou em ir. Ele achou o convite fantástico, sua empolgação era palpável. A garota, assustada com seu entusiasmo, questionou sua animação enquanto ele a guiava, declarando que deveriam ir imediatamente. Sua empolgação vinha de uma descoberta emocionante, mesmo como Dankatsu, aquele que era um banco de dados vivo do jogo, ainda havia aspectos desconhecidos neste mundo. Para ele, essa era uma perspectiva fantástica. Ele a seguiu até uma construção pitoresca, a loja de alquimia. Ao entrar, ele olhou ao redor com os olhos arregalados de admiração para as prateleiras repletas de poções e ingredientes. O interior parecia estranhamente nostálgico. Ele refletiu que entrar na loja de alquimia da vila inicial sem número nome era uma ocorrência rara para ele, uma volta ao passado que parecia intrinsecamente ligada a Dankatsu. Foi então que ele percebeu um descuido crucial e se apresentou como Zephyrus. A garota ficou surpresa, questionando por que ele estava se apresentando agora, quando ela pensava que eram amigos de infância. Internamente, Zephyrus decidiu que teria que improvisar para sair da situação. Atrapalhada, ela respondeu que seu nome era Hana. Ouvir o nome dela, Hana, pareceu uma novidade para ele, já que a personagem não tinha nome no jogo. Sem perder mais um momento, ele anunciou que precisava usar o equipamento de alquimia dela. Ele então revelou os ingredientes que pretendia usar, a geleia de slime e uma garrafa de água de pântano. Hana ficou horrorizada, avisando imediatamente que misturar tais coisas seria um desastre total. Apesar do aviso dela, sua determinação não vacilou. Ele postou-se confiantemente diante do caldeirão de alquimia, declarando-se pronto para cometer o maior erro de sua vida, deixando Hana completamente perplexa. Enquanto ele se preparava para começar, Hana fez uma última tentativa de dissuadi-lo. Ela perguntou nervosamente se ele realmente ia em frente, lembrando de que ainda podiam desistir e que existiam receitas adequadas para a criação de itens. Sua súplica tornou-se mais frenética. Juntando as mãos, ela fez um último e desesperado aviso de que a alquimia dá errado quando materiais incorretos são usados, e que ela não se responsabilizaria pelo que acontecesse a seguir. Ela observa horrorizada enquanto o caldeirão de alquimia começa a tremer violentamente. Um fenômeno estranho, que ocorre quando as coisas dão totalmente errado, está prestes a acontecer.
Enquanto ela entra em pânico, os olhos de Zephyrus brilham de antecipação, certo de que o resultado desejado é iminente. Ele abre os braços, anunciando a chegada do grande fenômeno de ressurgimento infinito de slime artificial, comumente conhecido como Sura-Hippo. Uma criatura gelatinosa e massiva explode do caldeirão, imediatamente derrubando geleias de slime e pequenas pedras mágicas no chão. Com um sorriso confiante, ele declara que é hora de uma maratona. Com o passar do tempo e o dia se transformando em crepúsculo, o chão da loja fica coberto com os restos de incontáveis slimes derrotados. Ele continua seu trabalho implacável, despachando cada nova criatura que surge da massa central enquanto Hannah observa, atordoada com o volume de materiais sendo gerados. Depois de coletar tudo, a contagem final é impressionante: 721 geleias de slime e 1439 pedras mágicas minúsculas. Hannah expressa um pouco de pena pelas criaturas, mas ele ignora, afirmando que, como recursos de monstros, elas deveriam estar felizes em ser úteis. Ela permanece incerta sobre a lógica dele. O processo que ele engendrou é um ciclo simples, mas eficaz. O fenômeno Sura-Hippo multiplica os slimes, permitindo uma colheita massiva de materiais que podem ser vendidos por dinheiro. Ele reflete que, como não conseguiu um emprego formal, seu nível não está subindo, e as recompensas de criaturas de nível tão baixo são mínimas, mas a quantidade pura compensa. Tendo completado o ciclo, ele admite estar ficando entediado e sugere que parem por hoje. Um ronco repentino de seu estômago surpreende, e ele comenta sobre como a sensação de fome é realista neste mundo. Ouvindo isso, Hannah gentilmente pergunta se ele está com fome e o convida para ficar para o jantar. Ele se vira, surpreso com a oferta, e então aceita com entusiasmo, admitindo que está absolutamente faminto. Ele come a refeição com imenso prazer, saboreando cada mordida. Ele elogia internamente a comida deliciosa e caseira e jura silenciosamente experimentar todas as delícias culinárias que este mundo tem a oferecer. Depois de terminar, ele parte da casa de Hannah. Andando sozinho sob o luar, ele reflete sobre a novidade da experiência. Ele acha esses momentos simples e cotidianos revigorantes, já que o jogo de onde veio nunca os retratou, sempre o forçava a voltar para casa quando a noite caía. Seus pensamentos agradáveis são interrompidos por uma percepção súbita e chocante. Embora o jogo que ele conhecia cobrisse os custos de hospedagem, nunca havia um orçamento para despesas de subsistência como comida. Com sua viagem para a academia marcada para o dia seguinte, ele é atingido pelo novo e urgente problema de como pagar por sua própria viagem e sustento. Ele se abalou com a súbita percepção financeira, um pensamento que foi rapidamente interrompido pela bronca do chefe da aldeia. O velho repreendeu por vagar tão tarde em vez de se preparar para a jornada do dia seguinte, chamando tal comportamento de um fardo. Apesar do sermão, Zephyrus sentiu uma onda de alívio por ter chegado em casa em segurança. Na manhã seguinte, com os preparativos concluídos, ele jogou uma mochila sobre o ombro e passou pela porta, pronto para pegar a estrada. Enquanto caminhava pelo caminho que saía da aldeia, ele se surpreendeu ao ver Hannah esperando por ele logo à frente. Ela o cumprimentou com um alegre bom dia, e ele retribuiu o sentimento, comentando sobre sua energia vibrante. Hannah explicou que, como também estava indo para a escola naquele dia, pensou que poderiam viajar juntos. Suas palavras despertaram uma lembrança de sua própria vida na academia, uma visão de uma colega de classe comemorando seus 16 anos, cheia de juventude e vigor. Voltando ao presente, ele deixou escapar, incrédulo, perguntando se Hannah realmente tinha 16 anos, comentando sobre como ela parecia pequena. Ela retrucou, questionando se ser pequena era crime. Ele processou essa nova informação, percebendo que, neste mundo, Hannah era sua amiga de infância da mesma idade, um detalhe completamente ausente no jogo. Ele refletiu que isso devia ser uma reviravolta da vida real, lamentando o desperdício que foi o jogo não a ter incluído. Percebendo que tinha ido longe demais, ele rapidamente se desculpou. Hannah, envergonhada, declarou que também não se importava com os pequenos, embora sua expressão traísse seu constrangimento. Eles chegaram a uma carroça puxada por cavalos que os esperava. Tentando superar o momento embaraçoso, Hannah anunciou que estava indo para a casa do chefe da aldeia. Zephyrus concordou prontamente, dizendo que não deveriam deixá-lo esperando. O chefe da aldeia se despediu deles com um sorriso gentil, desejando-lhes uma viagem segura e divertida. Assim que se acomodou na carroça, Zephyrus declarou que aproveitaria ao máximo. Ele então se virou para Hannah, perguntando quanto tempo levaria a viagem para a academia, lembrando que no jogo, era uma questão instantânea de 30 segundos. Ela respondeu alegremente que tinha ouvido dizer que levaria cerca de 10 dias. O número atingiu Zephyrus como um golpe físico. A realidade deste mundo era insana. Ele se largou no assento, desejando desesperadamente um console de videogame ou um smartphone para suportar a jornada agonizantemente longa que o esperava. Com um grito triunfante, Zephyrus anuncia seu retorno ao campus principal da Academia Nacional de Suporte e Exploração de Dungeons, também conhecida como Academia Labirinto. Ele reflete sobre os últimos 10 dias, um período difícil e exaustivo. Para alguém de um mundo moderno, ele pensa, dias sem um smartphone são um verdadeiro inferno, e ele perdeu a conta de quantas vezes desejou uma forma de pular tudo aquilo. Enquanto ele continua sua celebração exuberante, Hannah, ao seu lado, implora para que ele pare de gritar, visivelmente envergonhada. Indiferente, ele se vira para ela com um largo sorriso, declarando que eles devem compartilhar essa experiência incrível juntos. Ela tenta trazê-lo de volta à realidade, lembrando de que a cerimônia de entrada é no dia seguinte e ele ainda precisa desempacotar e se instalar no dormitório. Ele, no entanto, ainda está perdido no momento, querendo saborear a emoção um pouco mais. No dia seguinte, tanto Zephyrus quanto Hannah estão diante da academia, agora vestidos com seus novos uniformes.
As boas-vindas são dadas a todos os novos alunos, anunciando o início de sua jornada para adquirir ofícios, dominar habilidades e desbloquear seu potencial. O diretor, um homem idoso de longa barba branca, dirige-se à assembleia. Ele explica que a primeira tarefa deles é cumprir as condições para a manifestação de ofício dentro de um mês. Durante esse tempo, todas as aulas serão eletivas, e depois a academia se reorganizará em cursos especializados. Zephyrus ouve, achando o discurso de som familiar surpreendentemente divertido. Após a cerimônia, Hannah pergunta a Zephyrus se ele escolheu uma especialização. Ele confirma que já decidiu pelo curso de combate da especialização em exploração de dungeons. Em seguida, ele pergunta a Hannah sobre os planos dela. Ela revela seu plano de entrar na especialização de produção de dungeons e fazer o curso de alquimia, com artes de poções mágicas como segunda opção. Zephyrus observa que seus departamentos ficarão em prédios diferentes, dificultando o encontro deles. A enorme escala da Academia Labirinto, uma escola gigantesca para 20.000 alunos, torna-se aparente. Ele expressa sua surpresa por ela querer ser uma alquimista. Vendo a reação assustada dela, ele rapidamente esclarece que ainda é possível eles se encontrarem e então propõe que formem uma equipe para explorar dungeons juntos. Hannah fica chocada com a sugestão, questionando por que um artesão entraria em uma dungeon. Ela protesta que as dungeons são perigosas demais para uma classe de artesanato de baixo combate. Ele a contradiz com confiança, explicando que, embora os estágios iniciais possam ser administráveis sozinho, os posteriores são impossíveis. Mas com ele lá para protegê-la, ele insiste, será fácil. Estendendo a mão, ele a convida formalmente para formar um grupo. Ele sorri, ansioso pela parceria deles. Hannah, corando levemente, concorda, mas o chama de insistente enquanto apertam as mãos. Ela então expressa sua incerteza, explicando que apenas frequentar as aulas eletivas não é garantia de que ela atenderá às condições para despertar como alquimista. A possibilidade de nunca despertar se não se for abençoado com talento é uma preocupação real. Zephyrus, no entanto, parece se lembrar de alguma informação específica sobre isso, comemorando internamente por ter garantido uma alquimista para seu grupo. A confiança dele a assusta, e ela exige saber como ele pode ter tanta certeza. Ele explica com confiança que é porque ela produziu slimes em massa como louca. Ele visualiza as condições específicas necessárias para manifestar a profissão de alquimista, ativar a habilidade de alquimia 200 vezes, produzir em massa 100 do mesmo item e experienciar uma grande falha. Enquanto ele pensa nisso, uma instrutora pede ordem, anunciando o início da avaliação de profissões. Vendo o momento perfeito, ele faz um sinal de positivo para encorajá-la, garantindo que ela definitivamente terá sucesso. Hannah, no entanto, permanece nervosa e insegura enquanto eles ficam perto da mesa de avaliação. A avaliação prossegue, com outros estudantes se apresentando um a um para terem suas profissões em potencial avaliadas. Pouco tempo depois, um estudante de cabelo espetado explode em comemoração. Hannah e outros próximos murmuram surpresos. Ele manifestou uma profissão rara, parecendo ter tirado a sorte grande. A empolgação se transforma em choque quando a profissão é revelada: guerreiro musculoso. Zephyrus grita incrédulo, questionando se algum tipo de classe de piada. Outros, no entanto, estão agitados, apontando que ela está em primeiro lugar nas estatísticas oficiais. A natureza peculiar da profissão é discutida, suas habilidades são fracas, mas seu poder aumenta quanto menos armadura o usuário veste. O recém-formado guerreiro musculoso está em êxtase, mas Zephyrus está totalmente perplexo. Sua reação alta chama a atenção de uma garota loira de olhos azuis e orelhas pontudas que está por perto. Ela se dirige a ele calmamente, observando que seu grito repentino está assustando a todos e que há uma razão importante para a agitação. Ele, sem graça, esfrega a nuca e pede desculpas pelo barulho, explicando que a situação era tão inacreditável que ele não conseguiu conter sua reação. Sua atenção, no entanto, é rapidamente capturada pela aparência da garota. Ele se maravilha internamente com a beleza loira de olhos azuis, um arquétipo de personagem que ele não se lembra de seu conhecimento do jogo. Notando um belo acessório de cabelo, ele supõe que ela deve ser de uma casa nobre. A garota, enquanto isso, pergunta diretamente o que ele quis dizer com inacreditável, e Hannah, com a curiosidade também aguçada, se inclina para ouvir. A estudante elfa se apresenta como Sierra, explicando que planeja entrar no curso de exploração de masmorras. Em resposta, Hannah anuncia seu próprio objetivo, o departamento de alquimia do curso de produção de masmorras. Zephyrus então afirma que está mirando no curso de combate da especialização em estratégia de masmorras, acrescentando que almeja uma função versátil. Ele pensa consigo mesmo que o nome de Sierra não lhe parece familiar, relembrando a conversa anterior. Ele continua seu raciocínio em voz alta, afirmando que sempre acreditou que guerreiros musculares eram paracêntricos, já que seu poder diminui à medida que equipam mais armaduras. Ele declara que considerar essa uma classe de prestígio deve ser um engano. Para ele, isso é apenas senso comum. Sierra ouve com uma expressão pensativa, enquanto Hannah observa surpresa. Hannah reage com incredulidade, exclamando que não é possível que seja uma classe popular. Sierra, no entanto, confirma calmamente que também ouviu dizer que é, de fato, uma classe superpopular. Ponderando essa revelação, ele se vira para Sierra com uma nova pergunta, questionando se as masmorras de nível superior neste mundo já foram concluídas. Ela explica que, embora as masmorras cheguem até o nível mais alto, um guerreiro muscular só pode atuar como força principal até os níveis intermediários inferiores. Mesmo sua forma avançada, o guerreiro muscular de aço encontra dificuldades ao alcançar os níveis avançados. Ao ouvir isso, tudo se encaixa para Zephyrus. Ele percebe com um sorriso que este mundo simplesmente não entende a emoção do Dankatsu.
Ele pressiona Sierra por confirmação, perguntando se a avaliação dela também inclui os guerreiros musculares de aço, e ela afirma que sim. Sua súbita explosão de riso assusta as garotas. Ele declara que, em um mundo tão empolgante, eles não explorarem o Dankatsu é um desperdício inacreditável. Hana, preocupada, pergunta o que o deixou tão agitado. Com um sorriso confiante, ele promete ensinar ao povo deste mundo tudo sobre o verdadeiro Dankatsu. Enquanto faz sua declaração, a instrutora na mesa de avaliação chama o próximo aluno, que apresenta uma pequena criatura alada. Ele então direciona sua energia para Hana, gesticulando grandiosamente e insistindo para que ela vá se tornar uma alquimista. Uma Hana nervosa questiona se essa classe realmente existe, mas Zephyrus a tranquiliza com certeza absoluta de que existe. Empurrada pela confiança dele, ela caminha hesitante em direção à mesa de avaliação, com a expressão cheia de ansiedade enquanto se mexe nervosamente. Seus olhos se arregalaram em descrença quando a palavra alquimista se materializou diante dela. Era real, extasiada e nervosa. Ela rapidamente confirmou sua decisão, percebendo que seu sonho estava realmente ao seu alcance. Enquanto ela fazia isso, Zephyrus virou-se para Sierra com um polegar para cima confiante. Ele disse a ela para deixar com ele, declarando que iria pegar o melhor ofício disponível e mostrar a todos do que era capaz. Sierra desejou-lhe sorte para encontrar um ótimo ofício para si também. Sua confiança foi imediatamente justificada. Uma lista holográfica colossal de 1021 ofícios surgiu, um espetáculo oferecido pela instituição conhecida como Dankatsu. Enquanto outros alunos e professores observavam, o sorriso de Zephyrus se alargou. Ele sabia o que aquilo realmente significava, a chance de ter o ofício mais poderoso e imbatível. Ele saboreou o pensamento, sua expressão iluminada pela ambição. Hana só conseguia olhar, de boca aberta, para a magnitude da exibição e sua declaração audaciosa. Perto dali, um estudante de cabelo vermelho se gabava do tempo que passou cumprindo as condições para vários ofícios. Ao mesmo tempo, o diretor da academia e uma instrutora revisavam um documento, com a instrutora apontando um detalhe específico com espanto. Zephyrus se aproximou do terminal de avaliação. Os estudantes ao redor começaram a cochichar, apontando para os resultados que apareciam na tela principal, chocados com os números sem precedentes e o surgimento de posições de alto escalão das quais nunca tinham ouvido falar. Ele se virou para suas amigas, chamando a lista de um deslumbrante tesouro de ofícios. Ele disse a elas para continuarem assistindo, prometendo mostrar do que Dankatsu se tratava. Enquanto Hana olhava em completa confusão, Sierra observava com grande interesse, notando que até mesmo ofícios lendários estavam disponíveis para plebeus. Seus resultados chamaram a atenção do diretor, que o chamou pelo nome. O velho notou que, com uma seleção tão grande de ofícios qualificados, a determinação final levaria algum tempo. Um oficial ao lado deles olhava para a longa lista, estupefato. O diretor continuou, explicando que a academia ajudaria a examinar os muitos ofícios não descobertos. Ele falou de um em particular, um ofício multifuncional oficialmente de primeira linha com habilidades poderosas de ataque, magia, defesa e cura, além de um status base excepcionalmente alto. Naquele momento, o sistema deu seu veredito. Uma notificação apareceu diante de Zephyrus, declarando que ele havia obtido o ofício Herói. As rigorosas condições para seu surgimento foram exibidas para todos verem, uma série de feitos incríveis culminando em um requisito final e exclusivo. Os oficiais ao redor e Sierra só podiam olhar, completamente sem palavras. Ele permaneceu em meio ao silêncio atônito, que logo foi quebrado pelas sinceras congratulações da instrutora da academia. Ela admitiu que, em seus 60 anos de serviço, nunca havia testemunhado alguém adquirir a classe Herói. O diretor da academia então se adiantou, elogiando Zephyrus por sua conquista e oferecendo sua assistência pessoal caso surgisse algum problema. Humildemente, Zephyrus expressou seu sincero apreço pela gentileza do diretor. Seu momento de apreciação silenciosa foi estilhaçado quando uma multidão de estudantes o cercou, cada um disputando sua atenção. Um deles convidou o novo herói ruidosamente para se juntar à radiância florescente para formar seu próprio harém. Outro estudante, representando a guilda Lâmina do Lobo, tentou reivindicá-lo, apenas para ser repreendido aos gritos pelos outros. Um terceiro, flexionando os músculos, ofereceu um lugar na guilda Músculos São Supremos, prometendo mostrar-lhe as maravilhas da força. Oprimido pela súbita e agressiva batalha de recrutamento, ele só conseguiu dar um sorriso forçado. A situação escalou tão rapidamente que, para sua própria segurança, ele foi transferido dos dormitórios, agora perigosos, para uma casa nobre segura e de primeira classe. Mais tarde naquela noite, em uma sala silenciosa, o diretor conversava com uma jovem chamada Phyllis. Enquanto ela lhe servia chá, ele comentou sobre a dificuldade da situação dela, mas ela garantiu que era uma experiência na qual ela havia insistido. Os pensamentos do diretor então se voltaram para Zephyrus, refletindo sobre a natureza lendária do evento, um novo herói surgindo após 5 séculos. Ele acreditava que o jovem estava destinado a uma importância histórica e mencionou que ele foi designado para a divisão de combate do curso de exploração de masmorras. Phyllis reagiu com surpresa, percebendo que o novo herói era um calouro em sua própria área. O diretor então fez uma proposta, perguntando se ela assumiria a responsabilidade por Zephyrus. Ele argumentou que a proximidade de idade dela permitiria que ela guiasse o jovem herói com a empatia de um estudante, uma perspectiva que nenhum professor atual possuía, especialmente porque nenhum jamais havia sido mentor de um herói antes. Intrigada pelo desafio único, Phyllis prontamente aceitou a responsabilidade, ansiosa pela oportunidade. Zephyrus desaba, suando, diante de seu novo instrutor, David. Ele reconhece o homem como um genuíno guerreiro musculoso e percebe, com pavor, que ele está determinado a transformá-lo em um lutador musculoso.
A situação parece terrível e, por um momento, ele considera fugir. Essa situação foi arranjada por sua professora, Phyllis. Ela havia explicado que, antes de entrar em uma masmorra, ele precisaria de treinamento de combate avançado e aulas práticas, sempre acompanhado por um professor. Tendo se esforçado para organizar isso, ela sente uma pontada de culpa, mas está determinada a não desistir dele agora. Ele se lembra da conversa anterior, onde ficou sabendo que as aulas oficiais não começariam por mais um mês. Ele entendeu que, uma vez aprovado, poderia explorar masmorras livremente, mas a ideia de ficar preso no nível 0 por um mês, apesar de ter se tornado um herói, era agonizante para ele. Em resposta à sua impaciência, Phyllis havia lhe dito que o tempo era precioso e que ele poderia se inscrever para começar mais cedo. Ela rapidamente encontrou um professor disponível e perguntou se ele queria começar imediatamente. Exultante com o progresso tranquilo, ele aceitou a oferta com entusiasmo. Essa decisão o levou de volta a este momento de sofrimento. David brada que os níveis podem ser aumentados com treinamento e ordena que ele corra 100 milhões de voltas. Zephyrus, sobrecarregado de arrependimento, desmaia ao perceber que passou um dia inteiro nesse regime exaustivo apenas para alcançar o nível 1. Ele reflete sobre por que esse treinamento é necessário. Na versão do jogo de Dankatsu, tornar-se um herói concederia automaticamente o nível 5, desbloqueando a masmorra tutorial e outros recursos. Aqui, no entanto, ele deve aumentar seu nível manualmente antes de poder entrar nas masmorras. O objetivo imediato é alcançar o nível 5. Então, a ficha cai. Se ele conseguir alcançar o nível 5 por outros meios, então este torturante treinamento físico é completamente desnecessário. Com uma determinação recém-descoberta, ele sabe que há apenas uma coisa a fazer. Ele coloca seu plano em ação, convocando Hana para seu quarto. Ele anuncia que eles começarão a caçar slimes, um trabalho simples de criar e derrotar as criaturas fracas para ganhar experiência. Relatando os resultados a uma Phyllis atonita, ele explica que em apenas 30 minutos, ele e Hana subiram para o nível 6 através de uma maratona de slimes. Ele observa que, com slimes, o ganho de experiência é baixo, limitando a progressão de nível deles a 6. Ela analisa o status deles, confirmando que Zephyrus é um herói de nível 6 e Hana uma alquimista de nível 2, maravilhada por eles terem conseguido isso da noite para o dia. Ele pergunta se isso significa que agora pode ter as aulas práticas. Phyllis concorda, afirmando que ele está pronto e que ela estará lá com ele. Zephyrus para diante do prédio da masmorra, com a empolgação à flor da pele. Ele anuncia a chegada deles e imediatamente volta sua atenção para um assunto que considera super crucial, alocar seus atributos enquanto esperam pela professora Phyllis. Ouvindo seu plano, Hana timidamente pergunta se ele também poderia lhe dar um conselho. Ele concorda prontamente, explicando que, como ela é uma alquimista, uma classe essencial para qualquer guilda, o sucesso dela está ligado ao dele. Ele se oferece para compartilhar seu plano de distribuição de atributos, uma oferta que ela aceita com entusiasmo. Sua expressão então muda, tornando-se mais séria. Ele deixa claro que, embora vá oferecer sua orientação, não a forçará a segui-la. Ele explica que é muito mais importante que ela faça suas próprias escolhas e decisões, pois elas moldarão sua vida. Comovida por suas palavras, Hana agradece por ele a ter escutado e declara com determinação renovada que dará o seu máximo na masmorra. A declaração sincera dela o pega de surpresa, e ele comenta internamente como ela é adorável, embora descarte quaisquer ideias românticas devido à sua aparência jovem. Ele verifica novamente se ela tem certeza sobre usar o guia de build dele, e ela confirma sem hesitar. Ela então muda de assunto, perguntando como ele planeja dividir suas habilidades. Ele entra em um estado de profunda concentração, suas mãos se movendo como se estivessem manipulando uma interface invisível. Após um momento de foco intenso, ele anuncia seu sucesso triunfantemente. Hana o lembra gentilmente que eles provavelmente deveriam ir andando. Enquanto caminham, ela questiona se realmente precisa aprender alguma habilidade de combate. Ele explica que a classe alquimista padrão é focada em criação. Ele aconselha que especializar todos os seus pontos de habilidade em produção é o melhor caminho. Tentar ser uma alquimista de batalha provavelmente a tornaria medíocre tanto em criação quanto em combate. Ela parece entender o raciocínio dele. A discussão deles termina quando chegam diante de uma grande estrutura com múltiplos arcos. Ele a identifica como a masmorra dos iniciantes, também conhecida como a masmorra tutorial, explicando que sua presença é a verdadeira razão pela qual a academia foi construída neste local. Ela serve como o primeiro desafio para todos os novos alunos. Logo na entrada, a professora Phyllis os cumprimenta calorosamente. Ela lhes dá as boas-vindas e pergunta se estão prontos para sua primeira aventura. Ela acrescenta uma curiosidade interessante, mencionando que uma aluna veterana com a classe avançada de Bushido conseguiu adquirir um equipamento raro da série Garota Samurai em uma masmorra de nível superior, o que deixa Hana maravilhada. Em resposta, ambos os alunos confirmam que estão prontos. Suas informações de status aparecem: Hana, uma alquimista de nível 6, e Zephyrus, um herói de nível 6. Ele declara que está preparado para ir a qualquer momento, com o olhar fixo no portal cintilante à frente. Ele reflete que este portão, que antes era apenas uma imagem em uma tela, agora é um portal real para outra dimensão, oficialmente chamado de Portão da Masmorra, primeira trilha. Ele atravessou o portal para uma vasta extensão ensolarada de colinas e montanhas distantes. Respirando o ar fresco da dungeon, ele anunciou seu retorno a este mundo familiar, porém novo. Seus olhos se arregalaram de pura alegria. Ele havia imaginado uma dungeon da vida real inúmeras vezes em seus sonhos e estava verdadeiramente comovido pela atmosfera incrível. Phyllis, no entanto, o lembrou de se acalmar, observando que eles estavam no meio de uma aula.
Hannah simplesmente observou seu entusiasmo, pensando consigo mesma que espírito generoso ele tinha. Ela então começou a lição, explicando que a dungeon de iniciantes era um tutorial direto. Não havia baús de tesouro para encontrar, nem necessidade de se preocupar em se perder ou ativar armadilhas. A única tarefa deles era praticar o combate contra os monstros que espreitavam lá dentro. Ambos os alunos confirmaram que entenderam. Com as instruções concluídas, não demorou muito para que ele avistasse um monstro pequeno e gelatinoso. Ansiosamente, ele pediu permissão à professora Phyllis para atacar. Ela simplesmente disse para ele ficar atento. Com um movimento rápido, ele despachou a criatura, que se dissolveu e deixou para trás uma pequena bolsa contendo arroz glutinoso. O primeiro gosto da batalha foi eletrizante. Um sorriso largo e maníaco se espalhou por seu rosto ao perceber o quão divertido era. Ele estava completamente viciado e pronto para caçar. Depois de derrotar vários slimes, ele declarou que era hora de trocar com Hannah. Phyllis virou-se para a jovem alquimista, perguntando se ela estava bem e se deveria adquirir algumas habilidades de combate primeiro. Hannah, no entanto, balançou a cabeça com determinação, afirmando que faria o seu melhor e tentaria do jeito que estava. Com determinação, ela avançou. Firmando o pé, ela brandiu sua massa pesada com um grito determinado, desferindo-a com força em um slime desavisado. O golpe acertou em cheio. Hannah olhou para as mãos, incrédula, exclamando que tinha conseguido. Zephyrus aplaudiu com entusiasmo, elogiando-a com um belo golpe. Phyllis, no entanto, observava em completo choque, perguntando-se que tipo de ataque tinha sido aquele. O sucesso dela marcou um ponto de virada. Tendo limpado a primeira camada das pastagens com sucesso e coletado 23 itens, o grupo se preparou para seguir em frente. Zephyrus comentou de brincadeira que ela o havia superado, tornando-se uma verdadeira matadora de slimes. Enquanto caminhavam para a próxima área, foi anunciado, agora, para a zona da floresta. Mas, ao entrarem na nova zona, um aviso repentino brilhou em sua mente, sua habilidade intuição havia sido ativada. Sua expressão mudou para uma de alarme quando uma figura corpulenta e sombria saltou sobre eles das árvores. Seus sentidos haviam gritado perigo, mas a criatura que emergiu era apenas um coelho grande e sem chifres. Enquanto o animal jazia derrotado, Phyllis anunciou sua intenção de desmontá-lo, observando que a professora recomendou fazer um ensopado com ele. Enquanto Zephyrus e Hannah achavam a situação cômica, Phyllis simplesmente disse a Hannah que era hora de prosseguir. A jornada deles continuou através das camadas da masmorra, passando pelas criaturas arbóreas do terceiro andar e pelas feras aviárias do quarto, onde nem mesmo um pequeno pintinho representava uma ameaça. Em pouco tempo, eles estavam diante das grandes portas duplas do último andar. Zephyrus não pôde deixar de sentir um certo anticlímax. Ele refletiu internamente que seria um desafio até mesmo falhar a essa altura. Seu comentário despreocupado, no entanto, não passou despercebido. Phyllis o repreendeu, afirmando que já bastava de brincadeiras e que era hora da emocionante batalha contra o chefe. Percebendo que seu comentário poderia ter sido rude, Zephyrus rapidamente se desculpou. Ela então revelou que o primeiro chefe é apenas um goblin comum, e há apenas um. Phyllis explicou que, por terem a coragem de enfrentar masmorras sem medo, eles já haviam cumprido os critérios para a vitória. Ao ouvir isso, Hannah sentiu-se confiante de que seria moleza, e Zephyrus perguntou qual era o plano. Ele rapidamente formulou uma estratégia, declarando que a seguiriam. Ele iria primeiro, agindo como tanque para atrair a atenção do chefe e avaliar seus padrões para Hannah. Usando sua habilidade provocação para atrair o ódio do inimigo, ele chamou o Goblin de mãos vazias, acenando para que viesse em sua direção, mas o Goblin o ignorou completamente. Ele passou correndo, mergulhando diretamente em direção a Hannah. Para o choque total de Zephyrus, Hannah reagiu instantaneamente, desferindo um chute poderoso que mandou a criatura pelos ares. Com o chefe despachado tão facilmente, Phyllis ofereceu seus parabéns. Ela informou a Zephyrus e Hannah que eles haviam cumprido os critérios de aprovação e agora poderiam explorar masmorras sem a necessidade de um professor. Enquanto o Goblin permanecia atordoado, Zephyrus declarou que cuidaria da limpeza. Ele se virou para Hannah, que lhe agradeceu imensamente pela experiência. Um pensamento ocorreu a Zephyrus então, ele nem precisou usar sua habilidade única, Corte Valente, Espada do Herói. A instrutora os observava com um sorriso, comentando como era raro ver um aluno com tanto ânimo, exatamente como ela esperava. Oferecendo uma última palavra de incentivo, a professora de 19 anos se despediu e voltou para a academia, deixando Zephyrus para continuar sua prática na masmorra. Ele pergunta se Hannah irá com ele, e ela confirma com entusiasmo que foi exatamente por isso que ficou para trás. Enquanto caminham em direção a um grande portal em espiral, ele explica sua necessidade de coletar algumas recompensas divertidas, expressando sua ânsia para começar. Como agora ele pode entrar na masmorra de iniciantes a partir do nível 10, ele planeja subir de nível até lá. Num piscar de olhos, eles são transportados diretamente para a câmara do chefe, no nível mais profundo. Diante de um Goblin assustado, ele triunfantemente invoca sua espada de herói NVL1, preparando-se para desferir a habilidade Golpe Valente que não pôde usar antes. O ataque deixa Hannah sem fôlego, perguntando o que acabou de presenciar. Zephyrus, sentindo uma adrenalina eletrizante, explica que não foi o movimento especial que ele havia mencionado antes, mas algo diferente, o movimento único e supremo de um verdadeiro herói. Ele acrescenta que também queria que a professora Phyllis visse, antes de chamar Hannah para segui-lo. Ele a leva até uma parede de tijolos simples, colocando a mão em sua superfície e declarando que aquele é o lugar. Confusa, Hannah questiona o foco dele na parede enquanto ele começa a explicar seu verdadeiro propósito de estar ali. Enquanto ele fala, um portal de teletransporte em espiral se materializa no chão. Hannah pergunta se ele não vai usar o portão para retornar à entrada.
Ele simplesmente aponta para a parede e declara seu verdadeiro objetivo, aventurar-se mais para dentro dela. Nas profundezas da masmorra, Phyllis sente uma presença e pergunta se há algo por perto. Zephyrus a avisa para recuar, declarando a área perigosa. Com uma onda de poder, ele desfere um golpe valente, sua espada atingindo o chão de pedra e o estilhaçando com força explosiva. O ataque deixa um buraco enorme no chão. Enquanto Zephyrus espia a abertura recém-formada, Phyllis solta um grito assustado com a destruição súbita, antes de rapidamente recuperar a compostura. Sob as lajes quebradas, um magnífico baú de tesouro dourado reluz. Phyllis exclama, apontando animadamente a descoberta para Zephyrus. Ela pergunta como ele sabia que estava ali. Zephyrus faz uma pose dramática, afirmando teatralmente que sua habilidade Olho Maligno revelou a sala secreta. Ele rapidamente abandona a encenação, no entanto, admitindo com um suspiro que tal conhecimento agora é comum graças a guias de estratégia online. Ele então acrescenta, brincando, que sua habilidade de intuição estava gritando com ele, uma explicação que Phyllis parece aceitar. Seus olhos brilham de empolgação enquanto ela pergunta se pode abrir o baú. Antes que ele possa responder, ela declara que, como foi ela quem o avistou, será ela quem o abrirá. Ele a observa tremer de antecipação, refletindo que suspeitava que ela não conseguiria resistir a itens valiosos, especialmente depois de aprender sobre o Pisling Espal. Ele se lembra de que existem diferentes tipos de baús de tesouro e que estes, os dourados, contêm itens da mais alta raridade. Ele exclama que é emocionante, mesmo que Zephyrus já saiba o que há dentro. Com um determinado "lá vamos nós", ela se prepara para levantar a pesada tampa. Ela retira o primeiro item com um grito de alegria, uma bolsa de armazenamento espacial. Ela explica que, até agora, eles estavam usando as bolsas de pequena capacidade da academia, mas esta nova tem quase 100 vezes mais espaço. O próximo item dela é uma pequena bola de gude de vidro. Os dois percebem que, com a nova bolsa, podem finalmente levar para casa todos os saques que antes precisavam abandonar. Zephyrus faz um sinal de positivo, concordando com entusiasmo. Ele pega a bola de gude e a identifica como um orbe de limite de desempenho. Ele explica que é um item usado para aprimorar armas e armaduras que já foram fortalecidas até seu nível máximo. Enquanto a segura, ele observa que tais orbes se tornam cada vez mais importantes nos estágios mais avançados do jogo. Ele se concentrou na principal razão pela qual viera até aqui, adquirir um item específico e raro. Ele ergueu o prêmio, um reluzente bilhete de mudança de classe avançada, estampado com a silhueta de um dragão. Ele revisou mentalmente o sistema do mundo. De um total de 1021 classes, os aventureiros só podiam escolher entre 409 básicas no início, até mesmo a cobiçada classe Herói era considerada básica. O método para avançar era simples, subir de nível e apresentar um bilhete de mudança de classe avançada a uma estátua de dragão. No entanto, conquistar masmorras de alto nível sem uma classe avançada era quase impossível, tornando o bilhete um recurso crucial para qualquer aventureiro sério. Ele sorriu de canto, segurando o bilhete. O processo parecia simples, mas ele conhecia a realidade. Obter o bilhete em si era um desafio insano. Ele explicou a Phyllis que o bilhete era um item incrivelmente raro de chefes de masmorras intermediárias, aparecendo apenas uma vez a cada 100 batalhas com uma probabilidade de apenas 1%. Ele estava absolutamente determinado a adquiri-lo. Quando ela perguntou se era só isso, ele simplesmente disse para ela observar, com um sorriso confiante no rosto, enquanto a instruía a guardar o bilhete com cuidado. Os olhos dela se arregalaram, a boca aberta em puro espanto com as implicações do sucesso dele. Algum tempo depois, na região florestal do terceiro nível da masmorra, Phyllis atraiu uma criatura para a posição deles, gritando que estava indo na direção dele. Vestido com uma nova armadura, Zephyrus a tranquilizou calmamente. Deixe comigo. Com um sorriso confiante, ele interceptou a criatura, sua nova espada e escudo movendo-se com facilidade praticada. Beleza, declarou ele, com a luta já ganha. Phyllis exclamou como o novo equipamento dele parecia incrível. Ele não pôde deixar de concordar, admirando a espada de prata reluzente, o escudo e a armadura divina que agora cobriam seu corpo. Ele notou que seu desempenho era alto o suficiente para masmorras intermediárias superiores e ponderou que, com melhorias, o conjunto Série Celt seria viável até mesmo em masmorras de alto nível. Ele estava completamente satisfeito. O progresso deles foi rápido. Depois de encontrar outro baú de tesouro dourado cheio de uma grande quantidade de comida, eles comemoraram um novo marco, alcançar o nível 10. Eles finalmente haviam cumprido as condições para sair das masmorras de iniciantes. Ele sugere que voltem, talvez coletando alguns ingredientes no caminho. Phyllis concorda com entusiasmo. Ao retornarem para a cidade, a presença deles imediatamente chama a atenção de outros estudantes. Os sussurros começam instantaneamente. Os estudantes o reconhecem como herói, o prodígio do primeiro ano de quem todos estão falando. Eles se maravilham com seu equipamento avançado da série Cell, especulando que uma grande empresa deve estar o patrocinando. Enquanto Phyllis parece nervosa com os olhares, Zephyrus está interiormente satisfeito, percebendo que, enquanto usar este equipamento impressionante, provavelmente poderá evitar convites indesejados para se juntar a outros grupos. Ela suspira, dizendo a ele que todos estão olhando para ela. Ele a aconselha calmamente que parecer nervosa só os encorajará a se aproximarem. Deixando a atenção indesejada de lado, Phyllis aponta para um grande edifício, declarando que é hora de vender o que saquearam. Eles chegaram à Associação Geral de Compras, um estabelecimento administrado pela Academia, comumente conhecido como a Guilda Geral dos Mercadores, que compra recursos de explorações de masmorras. Lá dentro, ele explica o plano para Phyllis. Eles precisam construir uma reputação rapidamente para que a guilda lhes ofereça preços melhores no futuro.
Ele observa que, embora a guilda atualmente compre tudo pelo preço mínimo, é um serviço inestimável até que possam estabelecer conexões com outras lojas. Com isso, ele se aproxima do balcão para vender seus itens. A estudante atrás do balcão, Melissa Senpai, o reconhece imediatamente como o famoso herói. Ela expressa seu prazer em conhecê-lo, já que a guilda também serve como um campo de treinamento para estudantes do curso de gestão de masmorras. Zephyrus retribui o cumprimento, sentindo a pressão de sua fama recém-adquirida, um sentimento que Phyllis claramente compartilha. Ele confirma que foi seu primeiro dia participando de uma aula na masmorra. Melissa fica chocada com sua velocidade, comentando que ele ainda tem muito tempo antes do prazo final. Phyllis então se adianta, pedindo que ela cuide de seus itens também. Impressionada, Melissa elogia seu futuro brilhante, por já ter entrado na masmorra de iniciantes e passado na primeira tentativa. Zephyrus se pergunta se o elogio dela é genuíno ou apenas um excelente atendimento ao cliente. Ela então apresenta o total de seus ganhos, 34 mil. O valor deixa tanto Zephyrus quanto Phyllis completamente maravilhados. Com sua primeira viagem à masmorra concluída com sucesso e lucro, os dois voltam para casa, aquecidos e felizes. Ele começou o dia seguinte com um plano claro, pesquisar o mercado e criar conexões, começando pela rua da Guilda C. Seus pensamentos foram abruptamente interrompidos quando um pé entrou em seu caminho, parando. Seu caminho foi bloqueado por uma colega do primeiro ano, uma garota que o chamou com um entusiasmo cintilante. Ela fez uma oferta ousada na hora, permitiria que ele se juntasse à guilda que ela estava começando. Perto dali, o estudante de cabelo vermelho observava incrédulo, espantado que alguém já estivesse tentando recrutar Zephyrus. Ela continuou sem esperar por uma resposta, exigindo saber se ele estava sequer ouvindo. Zephyrus notou sua tiara de prata e percebeu que ela devia ser da realeza, o que explicava seu comportamento mandão. A garota apresentou sua oferta como uma escolha entre sim e sim, uma demonstração impecável de domínio. Ele a avaliou friamente como uma princesa mimada de livro. No entanto, em um mundo definido por atividades de masmorra, ele não se importava particularmente com tais personalidades. Com ela esperando ansiosamente, ele se preparou para dar sua resposta. Sua resposta foi um sonoro de jeito nenhum. A declaração deixou a princesa completamente atônita, com a boca aberta em choque. Ela gaguejou, incrédula, chamando de rude por recusar depois que ela se deu ao trabalho de recrutá-lo. Ele explicou calmamente que tinha seus próprios planos, ele iria começar sua própria guilda. Ele se virou, refletindo sobre a natureza deste mundo, um lugar onde o nivelismo dita a superioridade. Ele a categorizou como uma pessoa Dankatsu, alguém obcecada por ranking e status. Ele então a encarou novamente, com um sorriso confiante no rosto. Apresentou-se como Zephyrus, o herói de nível 10, e perguntou diretamente à princesa qual era o nível dela. Ele afirmou que, não importava a autoridade dela, um calouro jamais poderia superar um herói logo de início, especialmente não na Academia do Labirinto. Suas palavras a deixaram nervosa e sem fala. Ele cruzou os braços, estabelecendo seus termos. Se ela quisesse que ele a ouvisse, primeiro teria que conseguir uma classe de primeira linha e aumentar seu próprio nível. A princesa só conseguiu gaguejar em resposta. Ela recuperou a compostura o suficiente para fazer uma ameaça, avisando que quando ele viesse implorando para se juntar à sua guilda, seria tarde demais. Sem se impressionar, Zephyrus retrucou que nunca teve a intenção de se juntar, deixando-a furiosa. Ele permaneceu em silêncio enquanto a princesa, nervosa e indignada, declarava que ele já havia decidido se juntar à sua guilda. Ela prometeu retornar, avisando que da próxima vez, era melhor ele concordar imediatamente. Enquanto ela se afastava furiosa, ele calmamente desejou-lhe boa sorte. Um momento depois, observando dois pássaros passarem voando, ele percebeu com um pingo de arrependimento que deveria ao menos ter perguntado o nome dela. Deixando o encontro para trás, ele seguiu pela movimentada rua das guildas C, observando o cenário do ativo distrito de aventureiros. Seus pensamentos se voltaram para os negócios. Ele notou que os preços de compra de materiais de masmorras de baixo nível estavam subindo, uma tendência previsível quando os calouros começam a explorar. Os alunos do segundo ano achavam mais rápido simplesmente comprar dos novatos. Vendo o mercado pronto para ser monopolizado, ele decidiu que fazer contatos poderia esperar. Era hora de encontrar Hannah e começar a limpar masmorras de iniciantes para lucrar. No momento em que finalizava seu plano, uma jovem de longas Maria Chiquinhas o abordou, perguntando se era ele quem estava explorando masmorras de iniciantes e se ele poderia contar a ela mais sobre o que acabará de resmungar. Ele foi pego de surpresa. Seu primeiro pensamento foi um lampejo de pânico de que a segurança estava vindo. Ele perguntou cautelosamente à garota se ela estava perdida e onde estavam seus pais. Ela, no entanto, apresentou-se tranquilamente como Marie, membro da guilda de rank C Vapensielstiker, e afirmou que tinha algo a discutir. Zephyrus notou o distintivo verde dela, identificando-a como uma aluna do segundo ano. Para esclarecer o propósito de sua guilda, Marie explicou que, enquanto as guildas de combate oferecem principalmente dinheiro como recompensa, as guildas de produção como a dela oferecem diferentes itens de recompensa dependendo do que produzem. A ideia pareceu capturar seu interesse. Seu interesse foi despertado. Percebendo que ela não estava tentando recrutá-lo ou bajulando seu status de herói, ele deduziu que isso era algo diferente, muito provavelmente uma missão de entrega de material de uma masmorra de nível inferior. Embora a recompensa pudesse ser incomum, poderia ser bastante lucrativa. Ele concordou em ouvir, e Marie sorriu, dizendo-lhe alegremente para segui-la. Dentro do que parece ser um salão de guilda ou sala comum, Marie alegremente apresenta a Zephyrus uma lista de materiais que ela quer que ele adquira.
Após um momento de consideração, com imagens de artesanato e alfaiataria passando por sua mente, ele concorda. Ele examina a lista mais de perto, percebendo que é bem extensa. Os itens são todos materiais de nível iniciante, mas precisam ser coletados em 3 locais diferentes. Marie apenas observa, impassível. Sua confusão é evidente. Marie, bebendo de uma caneca, adivinha corretamente seus pensamentos, notando a expressão de como você sabe, em seu rosto. Ela explica que é simples, desejando que os membros de sua própria guilda aprendessem com ele, um novato que reuniu tanta informação sem sequer ter tentado missões de nível iniciante ainda. Ela então revela a fonte de seu conhecimento. Um boato está circulando de que ele é o herói que concluiu a dungeon iniciante em tempo recorde no dia anterior. Zephyrus fica chocado, percebendo com certo desânimo a rapidez com que a notícia de seu feito se espalhou. Marie parece encantada com a fama recém-adquirida dele, mas ele acha a atenção esmagadora. Apesar de seu desconforto, ele admite que, como ela parece saber de tudo, a tarefa de localizar os materiais se torna muito mais simples. Ele se sente confiante de que pode lidar com o pedido dela. Ela concorda, explicando que com a enorme variedade de itens obtidos em atividades de dungeon, é impossível encontrar materiais específicos procurando às cegas. Ela acrescenta que muitos aventureiros aceitam esses pedidos apenas para falhar. Curioso, ele pergunta sobre a recompensa que a guilda dela está oferecendo. Com uma piscadela brincalhona, Marie apresenta um pequeno pacote ornamentado. É um adesivo de remendo com 10 usos. Ele encara o item, um brilho de reconhecimento em seus olhos. Ele percebe que este adesivo de selo de remendo é um item emitido pela guilda de produção. Marie explica seu propósito. O adesivo permite o uso de tinta de design, uma forma de alterar a aparência do equipamento para uma melhor coordenação. Ela aponta para o equipamento incompatível que ele usa e promete coordená-lo perfeitamente para ele. A ideia de personalizar a aparência de seu equipamento mantendo seus atributos inalterados o empolga, e ele concorda que a aparência é importante. Ele entende imediatamente. Obter 10 usos gratuitos é um benefício enorme, já que mudar um design normalmente seria bem caro. Marie sorri, pensando consigo mesma que o herói com certeza precisará disso no futuro. Ele aperta firmemente a mão de Marie, aceitando com entusiasmo a proposta dela. Algum tempo depois, tendo aceitado uma missão para entregar mercadorias paradas, Zephyrus traça uma estratégia com uma nova companheira. Ele explica os papéis deles. Ela será responsável por derrotar os monstros, enquanto ele, considerando seu poder de ataque, atuará como carregador e guardará os materiais coletados. Com o plano estabelecido, ele sugere que eles comecem imediatamente. Ele reflete sobre o destino deles, procurando uma masmorra de baixo nível onde os monstros tenham pouca agilidade e deixem cair muitos materiais, tornando-a um local ideal para iniciantes. Com a escolha feita, eles entram na masmorra da floresta tropical. Zephyrus abate rapidamente uma criatura, obtendo triunfantemente um material conhecido como Fúria de Kill. Sua companheira, Ana, pergunta se não há problema em ele ganhar pontos de experiência como um mensageiro. Ele a tranquiliza, explicando que a melhor estratégia é alcançar o nível 20 para desbloquear o segundo nível de habilidades, então os fracos pontos de experiência iniciais não importam. Ele diz a ela para se concentrar em subir de nível e depois se juntar a ele, observando que os monstros logo aparecerão em grupos, permitindo uma coleta mais rápida de materiais. Ana fica maravilhada com o conhecimento dele. Ela pergunta como ele sabe tanto, e ele responde com um ar maroto que ela pode descobrir facilmente na grande biblioteca da academia. Ele continua, mencionando que também estudou muito no início, algo que ela não pôde fazer por causa das batalhas de recrutamento. Ele reflete que pode haver materiais sobre os quais ele não leu, os quais terá que conferir por si mesmo. Decidindo que já chega de conversas, Zephyrus declara sua intenção de retornar ao anoitecer e os apressa a continuar. Após avançarem para a quinta camada, Ana, uma alquimista, alcançou o nível 14, enquanto Zephyrus, um herói, estava apenas no nível 12. Ele explica a ela que a disparidade se deve à diferença em suas classes de trabalho. A classe herói exige significativamente mais pontos de experiência para subir de nível. Na manhã seguinte, Marie o confronta, espantada. Ela pergunta, incrédula, se ele realmente alcançou a quinta camada da floresta tropical em um único dia, chamando de Bonichan e comentando sobre sua velocidade. Ela expressa seu espanto com os materiais perfeitamente coletados, impressionada com a quantidade. Zephyrus, satisfeito, pede mais elogios, apesar de ter entregado apenas 1/6 das mercadorias. Ele então declara com confiança o plano deles de conquistar toda a masmorra da floresta tropical até o final do dia, maravilhado com o quão incrível é ser um herói. Ele explicou seus métodos com confiança para Marie, gabando-se de que seu conhecimento de rotas, monstros e estratégia o tornava um verdadeiro banco de dados de masmorras. Marie reconheceu que, para uma masmorra nova, um grupo normalmente passaria uma semana explorando antes de enfrentar o chefe, o que tornava a velocidade dele notável. Vendo uma oportunidade, Marie perguntou se poderia consultar os membros de sua guilda sobre alguns materiais que ela também queria que fossem coletados. Zephyrus perguntou sobre esses materiais, que não faziam parte da entrega de sua missão atual. Ele prontamente concordou com a tarefa extra, dizendo que coletaria o que quer que ela precisasse. Em troca, ele pediu que ela avaliasse o valor dos itens quando ele retornasse da masmorra. Marie aceitou os termos alegremente. Com uma piscadela, ela expressou sua felicidade com o acordo. Ela prometeu aprender os preços de mercado para garantir que ele recebesse um bom valor por seus esforços, comentando como é benéfico ter contatos. Mais tarde, do lado de fora da academia e vestido com armadura completa, Zephyrus estava com Ana. Ele declarou o objetivo do dia, coletar materiais dos andares 6 a 9 e derrotar o chefe final.
Ana afirmou sua prontidão com um determinado sim. Ao se aproximarem da entrada da masmorra, ficaram surpresos ao ver outros estudantes presentes. Ana observou que era a primeira vez que via outros ali. Do grupo, Sierra os observou, comentando que pareciam bastante avançados e bem equipados para os níveis superiores. A atenção deles foi então capturada por um instrutor musculoso e barulhento que se dirigia a uma fila de jovens sem camisa. Ele ordenou apaixonadamente que eles avançassem e aniquilassem os monstros com seus melhores músculos escolhidos, declarando que os observaria de perto. A voz do instrutor ecoou pela área enquanto ele os designava oficialmente como os guerreiros musculosos. Em uníssono perfeito e retumbante, os estudantes aceitaram seu novo título. Com um tapa forte nas costas, ele parabenizou um deles, proclamando ser uma classe de trabalho poderosa. Perto dali, Zephyrus olhava com total incredulidade, questionando em voz alta o que havia para parabenizar. Zephyrus apressa Marie para que avance, mas a atenção dela é capturada por algo próximo. Ele rapidamente dá um tapa na mão dela, repreendendo-a para não olhar, e ela solta um pequeno grito de surpresa. Com o foco quebrado, Marie comenta sobre a exibição impressionante, embora perturbadora, que acabaram de testemunhar. Zephyrus, parecendo exausto, só consegue concordar. A ideia de um colega de classe se tornar como o instrutor da vida é assustadora para Marie, levando-a a sugerir que alterem a estratégia do dia. Ele explica seu raciocínio, observando que, embora tenham tido os níveis inferiores só para eles, o grupo dos músculos provavelmente já limpou a masmorra de iniciantes. Marie pergunta se isso significa que estão surgindo competidores. Zephyrus confirma, reconhecendo o ritmo superior deles, mas ressaltando que não há espaço para complacência. Com seu espírito competitivo acesos, Zephyrus declara que eles precisam subir de nível para se manterem à frente do grupo dos músculos. Ele reflete sobre o progresso deles, passando da simples coleta de materiais para um verdadeiro campo de caça repleto de inimigos poderosos. Em outro lugar, o instrutor David ri com vontade, orgulhoso de que os músculos de seus treinandos já alcançaram o nível 5, um feito que deixa Zephyrus imaginando o regime de treinamento brutal que eles devem ter suportado. Deixando de lado os pensamentos sobre seus rivais, ele aponta para a frente com determinação, declarando que o objetivo deles é o 10º andar. Marie ofega ao perceber que uma besta enorme e sombria se materializa diante deles. Eles chegaram à sala do chefe. O caminho até o chefe estava repleto de desafios menores. Zephyrus liderou o avanço, abrindo caminho e baús, enquanto Marie o seguia, com a espada em punho e uma expressão que misturava determinação e ansiedade. Apesar de sua confiança externa, uma semente de dúvida se enraiza em sua mente enquanto atravessam uma seção florestal do andar. Ele aperta o peito, questionando-se em particular se são fortes o suficiente para derrotar o chefe em seu nível atual. Ele rapidamente afasta sua incerteza e se vira para tranquilizar sua companheira. Com um sorriso confiante, ele explica que, embora Hannah sozinha possa não ser suficiente, ele é capaz de derrotar o chefe sozinho. Marie o encara, com os olhos arregalados de surpresa. Para provar seu ponto, ele revela a fonte de seu poder. Ele explica que tem alocado seus atributos especificamente para este momento, resultando em um alto nível de força e vitalidade. Além disso, seu conjunto completo de equipamentos da série Cell, armadura, escudo e espada, concede a ele um imenso poder de ataque e defesa, um atributo sagrado e uma resistência automática a efeitos de status negativos. Marie fica chocada ao ver que os atributos dele agora superam os dela. Com a explicação completa, ele oferece uma última palavra de encorajamento, lembrando a Marie que eles não têm nada a perder. Com a confiança restaurada, ela concorda. Juntos, eles se viram para a entrada da 10ª e última camada, prontos para enfrentar o chefe. Ele e Marie passaram pelo portão, ficando cara a cara com o chefe da masmorra da floresta tropical, o urso formigueiro. A criatura corpulenta sentava-se diante deles, uma besta estranha que, apesar do nome, não usava sua língua como arma. Marie, parecendo confusa, perguntou se era um urso ou um tamanduá. Ele explicou que era um tamanduá, mas seu comportamento era muito mais próximo ao de um urso. Ela apontou um fenômeno estranho. Os ataques da criatura pareciam só conseguir passar pelo portão principal. Mesmo com essa informação, ela se preocupou que eles não conseguiriam reagir a tempo de desviar. Apesar de sua preocupação, Marie de repente declarou que aquele era o lugar perfeito para uma pausa. Ela insistiu que, se iam desafiar o chefe, precisavam comer bem primeiro. Um pouco surpresos, Zephyrus só pôde concordar. Eles se sentaram para comer, e ele ficou imediatamente impressionado com o bolinho de arroz que ela ofereceu, exclamando que os ovos mexidos e o frango grelhado dentro estavam deliciosos. Marie sorriu, satisfeita por ele estar gostando. Ele saboreou o momento, refletindo internamente que era incrivelmente sortudo por estar compartilhando uma refeição feita por uma garota bonita, uma experiência totalmente estranha à sua vida passada. Com determinação renovada, ele estava pronto. Com o estômago cheio e o espírito revigorado, ele se levantou e anunciou que era hora de começar. Juntos, eles se viraram para encarar o urso formigueiro que os aguardava. Ele deu as instruções a Marie, recuar de acordo com o plano e deixar as poções de recuperação prontas. Ela confirmou a ordem, pedindo que ele tomasse cuidado. Com um aceno confiante, ele ativou sua habilidade Provocação para atrair a atenção da criatura. A habilidade surtiu efeito, e ele avançou imediatamente, desferindo seu corte valente com a espada do herói logo no início do combate. O urso formigueiro retaliou, atacando com suas garras enormes e afiadas. Suas garras atingiram o escudo dele com uma força tremenda, enviando um choque por todo o seu corpo. O impacto foi surpreendente. Pela primeira vez, ele entendeu de verdade a sensação de receber dano nesta nova realidade. Ele ignorou o grito preocupado de Marie, explicando que o arranhão não era problema.
Refletiu que, embora fosse completamente diferente do que tinha ouvido, a forma como o HP absorve a maior parte do dano e da dor em uma masmorra real significava que não havia motivo para pânico. Enquanto ele processava isso, a grande fera rugiu e se levantou. Percebendo que o próximo ataque era iminente, ele se preparou, erguendo o escudo para bloquear o golpe que se aproximava com um som metálico agudo. O tempo de recarga de sua habilidade terminou. Ele firmou o pé, pronto para contra-atacar. Ele avançou, desferindo um golpe valente que atingiu o tamanduá urso com força crítica. O golpe criou uma abertura e, enquanto a fera recuava, Marie comemorou seu sucesso. Após a batalha, ele se virou para Hannah, admitindo que a luta real foi mais tensa do que ele pensava. Ele rapidamente emendou, gabando-se de que estava totalmente relaxado e perguntando se ela tinha visto. Eles comemoraram com um high-five enquanto uma mensagem do sistema confirmava a primeira conclusão da masmorra da floresta tropical, anunciando que recompensas de primeira conclusão seriam concedidas. Uma medalha do conquistador reluzente apareceu, prova de sua vitória. Zephyrus comentou que aquilo despertava seu espírito de colecionador e imaginou maneiras de exibi-la. Enquanto isso, Hannah montava a guarda sobre um baú de tesouro prateado, e ele observou a grande quantidade de itens deixados pelo chefe. O saque total somava 5 itens do chefe, 8 itens de monstros e a caixa de prata. Ele incentivou Hannah a abri-la, revelando uma poção superior. Depois de parabenizá-la, ela perguntou se ele estava indo para casa, mas ele respondeu que primeiro precisavam retornar à área de segurança. No entanto, antes de partirem, ele se aproximou. Disse a Hannah que eles iriam jogar um jogo secreto sobre o qual ela não poderia contar a ninguém. Enquanto ela reagia com surpresa e constrangimento, ele simplesmente disse para ela observar, guiando-a em direção a um arco brilhante aninhado entre as árvores. Ele subitamente libera uma habilidade poderosa, gritando seu nome, Brave Slash Arrow Sword. A energia brilhante do ataque faz Hannah se encolher, surpresa. Ela olha ao redor, totalmente confusa. A área onde o chefe estava agora está vazia, exceto por uma plataforma circular no chão. No momento em que observam o espaço vazio, o chefe urso tamanduá revive, materializando-se diante deles mais uma vez enquanto o círculo de teletransporte desaparece. Enquanto Hannah recua em choque, percebendo que o círculo de teletransporte desapareceu, Zephyrus sorri com uma empolgação frenética. Ele anuncia o início de uma maratona de ripo do chefe, e diz urgentemente para ela usar Slaripo imediatamente. Zephyrus se prepara, com o escudo erguido contra uma criatura massiva, um tamanduá urso. Atrás dele, Hannah lança um ataque mágico, gritando para a fera receber o golpe. Ele avança com um grito de guerra, sua espada traçando um arco limpo na lateral do monstro. A criatura recua com a força do golpe. O ataque se mostra fatal. O tamanduá urso se dissolve em um clarão de luz brilhante, sua forma se desfazendo em inúmeras partículas. Vitorioso, Zephyrus ergue o punho, comemorando que conseguiram na 12ª tentativa. Hannah concorda, acrescentando que foi o tempo mais rápido deles até agora. Ele observa que está se acostumando a lutar contra a criatura e que Hannah também começou a participar das batalhas. Ela sorri, atribuindo sucesso à habilidade e apelo dele. Ela elogia seu talento por conseguir atacar o chefe sem hesitação, mesmo enquanto ela atrai a agressão dele, admitindo que o verdadeiro chefe é bem assustador. Hannah então explica o segredo de suas tentativas repetidas, uma tática de glitch oficialmente reconhecida para farmar chefes. Ao retornar ao ponto de resgate e destruir o portão com uma habilidade poderosa, o chefe reaparece. Ela esclarece que isso é recomendado para evitar um game over quando seus 3 anos de vida escolar terminarem. Normalmente, os alunos são ensinados a usar o círculo de teletransporte para não incomodar os outros. Entendendo a estratégia, Zephyrus pergunta se devem começar a 13ª rodada imediatamente. Ele sugere que eles deveriam recuar, já que estão sem MP, mas Hannah propõe uma alternativa. Apontando para um baú de tesouro próximo, ela sugere que voltem um andar em vez de sair da masmorra por completo. Ela pergunta se isso seria contra as regras. Ele a tranquiliza, dizendo que, como eles têm a masmorra só para si por enquanto, não há problema, e promete que usarão o círculo de teletransporte apropriado na saída. Com uma piscadela confiante e um polegar para cima, ele confirma que não há problema. Enquanto ele abre o baú, Hannah observa com uma expressão pensativa. Sua contemplação se transforma em surpresa de olhos arregalados. Segurando uma pulseira ornamentada que encontrou lá dentro, ela pergunta a Zephyrus o que ele acha que é. Ela comemora com alegria. Zephyrus, segurando o bracelete reluzente, confirma sua identidade, o bracelete de convidado, um item excepcionalmente raro para aventureiros novatos. Ele pergunta que tipo de efeito o bracelete tem. Segurando, ela explica que permite ao usuário juntar-se a um grupo como um membro convidado separado. Ela confessa que sempre quis encontrar um, mas não esperava que fosse tão cedo, e observa que é considerado o verdadeiro prêmio para iniciantes, mais valioso até que um baú de ouro. Para esclarecer, ele pergunta se ela se lembra do grupo de homens musculosos que encontraram antes, ressaltando que um grupo normal é limitado a 5 membros. Então, a ficha dela cai. Ele confirma o pensamento não dito dela. Com o bracelete, um 6º membro pode se juntar como convidado. Ela processa a informação, entendendo agora que o instrutor David estava agindo como convidado para aquele outro grupo. Ele elabora que a vantagem de ter uma pessoa a mais é imensa, mas há limitações. Convidados não podem participar de combate, sob certas circunstâncias, serão automaticamente removidos do grupo. Os olhos dela se arregalam de empolgação ao perceber que um item tão raro deve ser incrivelmente valioso.
Ele confirma, acrescentando que raramente são vendidos no mercado aberto porque a academia os compra por um preço alto. Decidindo manter a descoberta em segredo, ele expõe seu plano de retornar ao andar da masmorra, derrotar alguns monstros menores para restaurar seus pontos de magia e então continuar farmando o chefe. Hana concorda com um grito de ânimo. 30 minutos se passam. Com a espada em punho, ele anuncia sua intenção de retornar ao andar 6 e coletar materiais por 2 horas até chegar ao andar 9. Tendo recuperado uma porção significativa de sua magia, ele está pronto para começar a farmar o chefe novamente enquanto Hana organiza os saques. Com um último e decisivo golpe de sua espada, ele encerra a batalha, declarando que as investidas contra o chefe do dia terminaram. Ela elogia seu trabalho duro e pergunta ansiosamente se a última caixa de prata rendeu alguma recompensa. Enxugando o suor da testa, ele admite que está completamente sem pontos de magia e comenta com um sorriso que ela tem agradecido a ele repetidamente desde que encontraram o bracelete. Ele observa que a quinta caixa de prata do bracelete de convidado deve chegar em breve. Hana, segurando um bastão de chamas recém-adquirido, exclama que é um achado raro. A arma é de fato incomum, pois não é obtida facilmente. Ele elogia a arma, dizendo a Hana para equipá-la, já que é eficaz contra monstros do tipo fantasma. Ela hesita, admitindo que gosta de sua antiga clava de disparo, que até apelidou de Mei-chan. Vendo seu apego, Zephyrus confisca a arma antiga, lembrando-a de que equipamentos de iniciante devem ser sempre aprimorados. Ela encara o novo bastão, com um único pensamento cruzando sua mente: se ela bater em algo com ele, talvez quebre. De fora do campo de visões, Zephyrus adverte para não bater nele. Depois de um tempo, ele decide que voltarão por hoje assim que terminarem de coletar os materiais. Seus olhos então pousam sobre uma pele enorme, o pelo gigante do tamanduá-urso. Ele o reconhece como item de chefe mais difícil de adquirir, algo que ele nunca obteve em 17 tentativas. Ele calcula mentalmente seu valor, percebendo que pode ser usado para armaduras leves e vendido por um preço alto. Ele enrola a pele grande, anunciando que a coleta está completa. Enquanto ele agradece, Hana enxuga o suor da testa, cansada, mas com o trabalho do dia terminado. Enquanto caminham, Zephyrus reflete que, embora ainda seja inexperiente, o dia foi produtivo. Ele revela que agora está no nível 18 e pergunta sobre o progresso de Hana. Ela responde alegremente que alcançou o nível 15. Ele reflete que, como ela atingiu o nível mínimo de 16 para um alquimista, não há mais necessidade de se esforçarem tanto na masmorra. Ele sugere que eles deveriam focar na produção, uma proposta que choca Hana. De repente, uma ideia lhe ocorre. Ele esclarece o novo objetivo deles. Por enquanto, devem mirar em subir para o nível 20. Com isso decidido, ele pergunta se devem ir para casa. Hana sorri, concordando com entusiasmo e declarando que eles devem explorar a masmorra novamente amanhã, juntos. Suas palavras sinceras o pegam de surpresa. Um leve rubor aparece em sua bochecha enquanto ele processa o desejo genuíno dela de continuar a parceria. Ele concordou, e juntos eles se afastaram da saída cintilante da masmorra, com sua caçada bem-sucedida concluída. A parada seguinte deixou Hana sem palavras, com os olhos arregalados de espanto. Ela se virou para Zephyrus, que estava ao lado de uma montanha de materiais coletados, e perguntou que tipo de truque ele usou para conseguir tanto. Ele apenas sorriu, chamando de segredo da empresa, e ela admitiu que devia ser impossível fazer tudo. Ela então perguntou se ele pretendia vender os materiais do chefe também. Ele confirmou que pegaria o que havia encomendado, mas anunciou seu plano de usar a pele do tamanduá-urso gigante. Os olhos de Hana brilharam. Ela declarou que aquele era o material que ela mais queria. Ele explicou que estava vendendo todos os outros materiais e pediu sua compreensão. Não disposta a desistir, ela implorou para que ele vendesse para ela, argumentando que uma única peça de tecido feito sob medida seria muito superior em qualidade, durabilidade e aparência. Em vez de vendê-la, ele propôs um arranjo diferente. Segurando a pele valiosa, ele perguntou se ela lhe faria um favor e usaria o material para criar uma armadura de corpo para os membros do grupo deles. A expressão dela se iluminou instantaneamente. Piscando, ela aceitou a encomenda com entusiasmo, observando que isso forneceria uma experiência valiosa para sua profissão. Ela prometeu cuidar de tudo perfeitamente, e a confiança dela o pegou um pouco de surpresa. Ao cair da noite, ele disse que contava com ela. Ela expôs o plano. Primeiro acertariam o pagamento pelos ganhos do dia e, no dia seguinte, cuidariam das medidas e da avaliação do material para a nova armadura. Tendo aprendido muito sobre preços, ela calcularia o depósito do pedido personalizado a partir daí. No dia seguinte, ele apresentou a ela os resultados da venda, mostrando uma tela que exibia um total de 120 mil. Aqui estão os ganhos de ontem, ele anunciou com um sorriso. Sentados juntos, ele esclareceu que o total era de 120 mil refeições, tornando a parte dela exatos 60 mil. Hana olhou incrédula, mal conseguindo pronunciar o número. Ele percebeu que seu serviço de intermediar vendas com outras guildas era mais valioso do que ele esperava, uma economia de tempo crucial neste mundo. Ele decidiu que, a partir de agora, esse serviço seria pago, confiante de que não haveria problema. Ele confirma a transação em seu dispositivo enquanto Hana expressa incredulidade com a grande quantia de dinheiro que está recebendo, sentindo que não merece, já que ele fez a maior parte do trabalho. Ele pergunta casualmente o que ela fará, oferecendo-se para pegar o dinheiro se ela não tiver uso para ele. A atitude dela muda instantaneamente. Ela agarra seu pagamento, insistindo enfaticamente que precisa dele e agradecendo-lhe com grande entusiasmo. Enquanto caminham, ele reflete sobre a natureza avançada de seu manual de estudante. Um som de notificação toca em ambos os dispositivos, confirmando que um depósito de 60 mil foi feito em cada uma de suas contas. Ele explica as capacidades do dispositivo para ela.
Embora funcione como um manual de estudante padrão, ele também gerencia pagamentos de refeições sem dinheiro, agendamentos, notícias da academia e funções de bate-papo. Apelidado de smartphone, é um artefato antigo premiado da academia, embora seu uso seja restrito aos terrenos da academia. Lembrando-se de seus planos, ele sugere que visitem a loja de Marie-senpai antes de irem para a masmorra no dia seguinte. Ela concorda prontamente. Hana então pergunta sobre o jantar, oferecendo-se para preparar os pratos, já que cozinhou uma grande refeição. Ele sorri, percebendo como se tornou normal para ela passar tempo em seu quarto. Os dois se sentam para um jantar suntuoso juntos. Ele parece hesitar, como se estivesse prestes a comentar a situação, mas no final decide não o fazer e simplesmente aproveita a refeição. Agora vestido com seu uniforme formal da academia, ele se levanta decididamente e anuncia que é hora de buscar Hana e ir à loja. Enquanto espera Hana tirar as medidas para seu novo equipamento, ele pega seu manual de estudante e contempla seu próximo passo. A ideia de criar conexões com outras guildas lhe vem à mente. Sua atenção é capturada por um alerta de notícias de última hora no boletim de informações da academia. Um novo grupo foi formado, o Grupo dos Músculos. Em outro lugar, o estudante de cabelo vermelho encara a mesma notícia em seu próprio dispositivo, seu rosto uma máscara de incredulidade enquanto questiona a seriedade do anúncio. Enquanto tira as medidas, Hana faz anotações, comentando que os calouros deste ano são muito promissores, assim como seu irmão, o herói. Ela observa que há até notícias de 5 deles formando um grupo como guerreiros musculares. Phyllis, a aluna que está sendo medida, acha isso interessante. Hana continua, no entanto, compartilhando a opinião contundente de Zephyrus. Ser um guerreiro muscular não é uma boa profissão, e qualquer um que queira essa profissão deve estar louco. Intrigada, Phyllis pede mais detalhes a Hana. Ela questiona se a classe é considerada uma piada por causa da má sinergia em masmorras avançadas, ou porque a única profissão avançada que leva é a de guerreiro muscular de aço. Hana confirma que a forma como os guerreiros musculares são tratados é de fato difícil de aceitar. Ela então reflete consigo mesma, impressionada, imaginando onde seu irmão adquiriu um conhecimento tão detalhado. A conversa aborda se isso significa que a classe não deve ser favorecida, com a explicação de que sua máscara parece cair durante as incursões em masmorras avançadas, insinuando uma falha crítica. Explicando o motivo de compartilhar o aviso, Hana afirma que não é bom depender de relacionamentos passados como um escudo. Tendo se mantido de cabeça erguida até agora, ela se preocupa com o que poderia acontecer se de repente caísse dessa posição. Phyllis aceita o conselho, concordando em se preparar adequadamente. Ela pede a Hana que agradeça ao irmão dela pela informação e começa a se virar. Enquanto ela se vira, Hana tira uma última medida, e seus olhos se arregalam em choque total com o que vê na fita. As duas ficam distantes uma da outra. Phyllis quebra o silêncio, chamando por alguém chamada Marie-senpai. Sua expressão muda para uma de foco intenso e perturbador. Ela aponta para uma Hana confusa que, embora a altura e a cintura delas sejam as mesmas, a diferença nas medidas do busto e do quadril é grande demais. Isso não é estranho, ela pergunta ameaçadoramente. Enquanto caminha pela cidade, Zephyrus reflete com satisfação que a forma de seu corpo e sua altura não mudaram nada nos últimos 5 anos. Ele entra em uma joalheria e aponta decisivamente para um colar da alma, com encantamento de recuperação automática de MP nível 1, custando 300 mil. Ele exige o item do balconista e, descaradamente, pede um desconto de 130 mil, ao que o balconista secamente lhe diz para ir para casa. Sem se abalar, ele começa a negociar, insistindo para que o joalheiro o escute. Ele explica que tem alguns materiais de baixo nível para iniciantes em mãos e se oferece para coletar mais se necessário, uma proposta que parece despertar o interesse do balconista. Após uma negociação bem-sucedida, um acordo é fechado. Zephyrus assina um contrato, anunciando orgulhosamente seu plano de fazer uma compra provisória do colar por 100 mil mir, colocando o restante no crédito. Ele pretende pagar a dívida vendendo materiais no atacado. Ele reflete que, como os materiais básicos de baixo nível estão em falta nesta época do ano, as negociações são muito mais fáceis. Uma notificação do sistema confirma que ele aceitou uma missão secundária para entregar os materiais necessários, com a recompensa sendo um colar do espírito verdadeiro com defesa aprimorada e recuperação de MP. Em seu retorno, Marie o recebe com uma saudação alegre. Ela pergunta ansiosamente se o pedido de Hana está quase pronto e se ele conseguiu fazer seu próprio pedido com sucesso. Ele confirma que sim, embora pareça notar o entusiasmo forçado dela. Sua fachada alegre desmorona em um instante, seu rosto se contorcendo em desespero enquanto ela encara uma realidade cruel. Vendo tanto Marie quanto Hana desoladas, Zephyrus pergunta o que há de errado, mas rapidamente decide não se intrometer. Ele muda de assunto, anunciando sua ida à masmorra e convidando Hana. Ansiosa para ir, ela aceita imediatamente, declarando que estará pronta na mesma hora. Ele e Hana chegam à entrada de um vasto corredor escavado em pedra. Ele explica a missão deles, coletar recursos e minerar dentro da masmorra da mina abandonada. Hana olha ao redor, impressionada com o quão espaçoso é. Enquanto se preparam para entrar, Hana pergunta se eles farão um relatório do chefe. Ele confirma, explicando as classificações das masmorras. Das masmorras para iniciantes, há um tipo iniciante e 9 tipos básicos. Com o plano estabelecido, ele a apressa para que possam começar rapidamente. Ele imediatamente enfrentou o chefe da masmorra, um enorme golem de armadura. A estratégia era familiar, lutar contra os monstros mais fracos para alcançar o nível mais profundo. Ele observou que a parte superior do corpo do golem era desproporcionalmente pesada, uma fraqueza em potencial. Seu plano era simples, esgotar seu poder mágico lutando contra o chefe e depois recuar para o 9º andar.
Enquanto seu MP se recuperava naturalmente, ele passaria o tempo cavando nos vários pontos de coleta. Hannah, com uma picareta na mão, parecia perplexa com a reviravolta, questionando se eles estavam realmente cavando. Ele confirmou alegremente que sim. Ele a incentivou a se apressar. Enquanto balançava sua própria picareta, ele se pegou desejando uma música, lamentando que seu smartphone não tivesse uma função de música de fundo para momentos como este. Ela observava trabalhar, com uma gota de suor na bochecha, sua expressão uma mistura de surpresa e curiosidade enquanto a picareta dele atingia a pedra. Cercada por pilhas de minério, Hannah se maravilhava com a enorme quantidade de materiais que estavam coletando de uma mina supostamente abandonada. Ele explicou que, por ser uma masmorra, os veios de recursos se regenerariam com o tempo, permitindo que eles minerassem indefinidamente. Espiando por cima do monte maciço de minério que haviam acumulado, ele perguntou sobre os níveis de poder mágico dela. Com o MP dela restaurado, ele declarou que era hora de empacotar e voltar a caçar o chefe, uma sugestão que deixou Hannah momentaneamente atordoada. Hannah refletiu sobre o sucesso deles, atribuindo-o ao colar do espírito verdadeiro e sua recuperação automática de MP. O item foi inestimável, permitindo que derrotassem o chefe 14 vezes em apenas 1 hora e meia. Ela observou que, ao fazê-lo observar as lutas, eles economizaram magia para a habilidade da Pelo e, como resultado, ela até alcançou o nível 20. Ele, por sua vez, havia alcançado o nível 17 e se sentia confiante de que poderiam lidar com as 6 rodadas restantes. Enquanto Hannah comentava sobre a tarefa assustadora de embalar todos os materiais, ele sorriu, afirmando que havia cavado o máximo que podia e estava ansioso por uma refeição como recompensa por seus esforços. Com vigor renovado, ele declarou que era hora de empacotar tudo rapidamente. Hannah, contagiada por seu entusiasmo, concordou prontamente. Ele se preparou, seu escudo absorvendo o impacto esmagador do punho de pedra maciço do golem. A uma distância segura, a voz de Hannah cortou o barulho da batalha, gritando para que Zephyrus continuasse. O golem se despedaçou em um clarão de luz brilhante. Enquanto as partículas desapareciam, Zephyrus avaliou suas recompensas. Ele refletiu que 18 caixas de madeira e 2 de prata eram um resultado medíocre. Ainda assim, ele havia alcançado o nível de herói 181, e só isso já era uma vitória. Com o trabalho na mina concluído, ele sugeriu que trocassem de roupa e começassem suas rodadas de entrega. O rosto de Hannah se iluminou de empolgação, concordando prontamente com o plano e se perguntando em voz alta se outra garota chamada Hannah poderia se juntar a eles desta vez. A transação está completa. Em 2 aparelhos diferentes, o número 382.000 aparece, confirmando o pagamento. No balcão, Zephyrus agradece ao joalheiro pelos itens, oferecendo também um pedido de desculpas por seu pedido incomum. O joalheiro aceita graciosamente. Ao se virar para sair, Zephyrus promete juntar mais mira e voltar para mais compras no futuro. Ele e Hannah voltam para a rua, e uma notificação confirma a conclusão da submissão e entregar os materiais encomendados. Zephyrus anuncia que o próximo destino é a casa de Marie-senpai. Hannah, no entanto, está preocupada, olhando para seu aparelho e se perguntando em voz alta se seus fundos aumentarão novamente. Ela deduz que, como os itens eram materiais de chefe, a recompensa deveria ser substancial. Enquanto ela observa, Zephyrus de repente exclama que o saldo dela está de fato aumentando. Sua expressão fica vazia, completamente atonita com o que vê na tela. Ele olha para seu próprio aparelho, um largo sorriso se espalhando por seu rosto ao ver a quantia. Ele esperava que Hannah ficasse radiante com isso. Perto dali, Marie observa enquanto Hannah só consegue murmurar uma única palavra em seu torpor. Incrível. O choque é demais para ela. Sobrecarregada, os olhos de Hannah giram em espiral enquanto ela desmaia para trás, direto nos braços de Zephyrus. No momento em que ele a segura, uma nova habilidade se manifesta, intuição. Sua nova habilidade imediatamente desencadeia uma sensação estranha. Ele questiona o que é, confuso sobre por que sentiria a intuição emanando de seu braço. Enquanto ela repousa contra ele, a origem da sensação se torna clara. Ele percebe, surpreso, que ela é mais desenvolvida do que ele jamais havia notado. O pensamento o abala. Sua habilidade de intuição se manifesta novamente, confirmando sua observação com uma intensidade que o deixa completamente sem graça. Ele olha para cima, do chão, e vê Marie parada sobre ele, com o rosto transformado em uma máscara de um vazio arrepiante. Seus olhos estão arregalados e escuros, desprovidos de luz, enquanto ela o encara com uma intensidade desconcertante. A visão aterrorizante causa uma onda de pânico nele. Ele percebe que a situação é grave, se ousar desviar o olhar, sente que pode ser completamente apagado. Buscando uma solução, ele conclui que sua única opção é rir da situação, mas o sorriso forçado em seu rosto é tenso e artificial. Seu estado de nervosismo é interrompido por Hannah, que recuperou a consciência. Ajoelhada ao seu lado, ela pergunta se ele está bem e o repreende por perder o foco por causa de uma grande quantia de dinheiro, insistindo para que ele se levante. Pondo-se de pé, ele volta sua atenção para Marie, chamando-a de Marie-senpai. Ele anuncia sua intenção de avançar para o nível intermediário após uma última incursão na masmorra subterrânea da água parada para obter materiais de iniciante. Marie parece surpresa, questionando se ele já está avançando tão cedo e confirmando que isso significa que eles não precisarão mais de itens de baixo nível. Ele então se vira para uma Hannah surpresa, com uma expressão de firme determinação no rosto, e declara seu verdadeiro objetivo: ele quer formar uma guilda. A declaração a deixa sem palavras, de boca aberta em espanto. Recuperando-se do choque, ela pergunta se ele já escolheu os membros. Ele admite que não, mas explica que seu plano é começar recrutando colegas do primeiro ano.
Hannah pondera sobre isso, lembrando-se das condições oficiais para a fundação de guilda. O líder deve ter concluído uma masmorra de nível iniciante médio, é necessário um mínimo de 5 membros, e pelo menos 3 devem ter uma profissão de combate ou produção. Ela reconhece que essas regras são inevitáveis. Ela acrescenta uma palavra de cautela, observando que envolver veteranos geralmente leva a complicações. Mais tarde naquela noite, enquanto a luz da lua entra em seu quarto, ele permanece acordado na cama, com a mente a mil. Ele reflete sobre a importância das guildas, considerando-as um dos principais destaques de todas as atividades de masmorra. Ele se lembra de sua vida passada, jogando a versão em jogo deste mundo. Em Dankatsu, as guildas eram essenciais para acessar uma infinidade de eventos, missões e batalhas. Progredir além do meio do jogo era impossível sem desenvolver múltiplos personagens. Ele se recorda de seu próprio fracasso, especializando-se em um grupo de 5, ele eventualmente atingiu um beco sem saída, travado por não ter uma gama diversificada de profissões e, mais importante, de amigos. Ele explica que a maior vantagem de formar uma guilda é ter acesso a uma sala da guilda. As guildas começam no rank F e podem progredir até o rank S, com vários benefícios acompanhando cada nível. Continuando sua explicação, ele descreve as acomodações de rank F, um espaço do tamanho de uma sala de aula com uma pequena sala adjacente, adequado para 5 a 10 participantes. Ele observa que, à medida que o rank de uma guilda aumenta, também aumenta o número de salas disponíveis e o limite de tamanho do grupo, lembrando como ele usava o espaço simplesmente para armazenamento no jogo. Ele então aponta com entusiasmo para o primeiro grande objetivo, alcançar o rank C. Atingir esse nível concede à guilda uma casa na estrada C e até mesmo a capacidade de abrir sua própria loja. Mais tarde, deitado na cama, seus pensamentos se voltam para o recrutamento. Como o rank se permite de 10 a 20 membros, ele precisa reunir pelo menos 10 pessoas. Para almejar o rank S Supremo, ele quer encontrar membros com profissões de alto nível. Ele reflete sobre as diferenças em relação ao jogo, onde os jogadores começavam como uma lousa em branco aos 16 anos. Neste mundo, as condições para o surgimento de profissões não são bem compreendidas, então poucos estão dispostos a esperar tanto. Ele continua a ponderar a dificuldade. Em um jogo, ele poderia simplesmente procurar as profissões específicas de que precisava. Aqui, nesta época do ano, quase não há pessoas disponíveis com as profissões que ele deseja. Ao considerar isso, seus olhos se abrem de repente. De repente, uma revelação o atinge. Ele percebe que pode recrutar alunos do primeiro ano que ainda não escolheram uma profissão e guiá-los para as profissões que deseja. É como a criação de personagens. Ele se repreende por não ter visto o óbvio antes, culpando sua desatenção por se deixar levar demais pela diversão que é o Dankatsu da vida real. Com seu novo plano traçado, ele decide agir imediatamente. No dia seguinte, ele se aventura na masmorra subterrânea da Água Parada. Após sua expedição, ele orgulhosamente examina suas recompensas. Da incursão ao chefe, ele obteve 8 caixas de madeira, 4 caixas de prata e uma adaga rara. Foi uma bela recompensa. Seu sucesso não passa despercebido. Uma colega aventureira, Ana, o elogia por sua meticulosidade, confirmando que ele atingiu a cauda do lagarto jacaré todas as 12 vezes. Ele sorri, explicando que seu esforço lhe rendeu um item extra do chefe, deleitando-se com a incrível sensação de realização. Nesse momento, um anúncio do sistema declara que o herói alcançou o nível 20, e Ana o parabeniza. O elogio é uma nova experiência para ele. Como o Dungeon Life era um jogo solo, ser celebrado é algo novo e bem-vindo. Decidindo aproveitar o momento, ele anuncia sua intenção de distribuir seus novos pontos de atributo. Ana lhe deseja sorte, e ele confiantemente diz a ela para deixar com ele. Ele pergunta a Hannah se ela alocou corretamente seus pontos para elevar suas habilidades de alquimia e mistura para o nível 10. Ela confirma que sim e que também aprendeu uma nova habilidade, retorno de material. Ele está empolgado com seu próprio progresso, anunciando que no nível 20, o segundo estágio de sua árvore de habilidades foi desbloqueado, concedendo-lhe acesso à magia de nível médio. Tendo terminado seus afazeres na masmorra de cristais cintilantes, ele comenta que era um lugar agradável. Vendo que ainda é cedo, ele sugere que voltem por hoje. Enquanto caminham perto de um corpo d'água, ele observa que, como não há monstros, eles poderiam usar sua habilidade de pesca. Hannah ressalta que ele não tem uma vara de pescar. Percebendo isso, ele decide que podem fazer isso em outra ocasião. Saindo da área da masmorra, Hannah agradece pelos materiais que coletaram. Ele pergunta se o que ela tem será suficiente para suas necessidades. Ela lhe assegura que está tudo bem. Ele então expõe seus planos: voltar para seu quarto para se trocar, talvez visitar Mahi-senpai e depois praticar alquimia. Ele devolve a pergunta para ela, querendo saber o que ela pretende fazer. Com um olhar determinado, Hannah anuncia seu próprio objetivo: ela vai recrutar membros para a guilda deles. Ela explica melhor, admitindo que se sente um pouco solitária apenas com os dois e que é necessário que eles mirem mais alto. Zephyrus calmamente diz a ela para não se preocupar. Ele confirma sua concordância, um leve rubor aparecendo em suas bochechas enquanto diz sim. Sua simples concordância então se transforma em uma declaração sincera. Com convicção genuína, ele proclama que ficará com Hannah para sempre. O rosto dela se ilumina com pura e genuína alegria. Enquanto estão juntos sob uma suave chuva de folhas, ela agradece por suas palavras. Ele simplesmente responde sim. Após completar a missão de entregar os bens roubados, Zephyrus recebe sua recompensa, um ticket de 10 usos para um adesivo de remendo, que ele aceita com prazer. Mahi então pergunta se ele irá para a masmorra de nível intermediário amanhã. Ele confirma seu plano de visitar a masmorra da pastagem selvagem e menciona que precisa de alguns itens de coleta.
Marie anuncia que tem alguns itens bons em estoque, apontando para um item específico que chama sua atenção e o faz ofegar de surpresa. O item que ela apresenta é uma pá gentil, uma ferramenta de coleta rara com um cabo de estampa floral. Ela possui uma habilidade de coleta de nível 3 e a capacidade de dobrar a quantidade de materiais coletados. Marie explica que a encontrou dentro de um baú de tesouro. Ele fica maravilhado por ela ter encontrado um item com 3 habilidades. Segurando a pá com orgulho, Marie pergunta se ele agora entende a grandiosidade dela, acrescentando que, por ser ele, não se importa em vendê-la. Ansiosamente, Zephyrus pergunta quanto custa. Ela pisca de forma brincalhona e diz o preço, exatamente 10 milhões de mirs. O valor choca Zephyrus, que pergunta desesperadamente se pode fazer um empréstimo. Marie recusa firmemente, afirmando que só aceita pagamento integral em dinheiro, sem parcelamento. Ele protesta, dizendo para ela não se empolgar e admitindo que definitivamente não tem 10 milhões de mir. Ele sente que não pode competir com ela, mas Marie simplesmente fica parada, segurando a valiosa pá. Ela reconsidera, oferecendo de repente um preço muito mais baixo. Diz que 1 milhão de mir está bom, explicando que, embora tenha vindo de uma caixa de ouro, é apenas um item usado. Zephyrus concorda imediatamente em comprar, e a transação de 1 milhão de mir é concluída instantaneamente. A venda rápida parece pegar Marie de surpresa. Com a compra feita, Zephyrus comenta que o novo equipamento corporal de Hannah está completo. Marie confirma, acrescentando que 8 membros da guilda terminaram o trabalho e que o desempenho é excelente. Zephyrus fica satisfeito com a notícia. Enquanto caminham, eles passam por um manequim exibindo a armadura finalizada, um elegante vestido escuro adornado com padrões semelhantes a chamas na barra e um grande laço nas costas. Sua expressão se ilumina com a expectativa. Ele diz a Marie que está muito ansioso para que Hannah use o novo equipamento amanhã. Com sua empolgação às alturas, ele declara que é hora de irem para o destino final do dia. Eles chegam a um grande e imponente prédio escolar. Zephyrus explica que ali é o centro para membros de guilda focados em combate, o curso de combate da especialização em exploração de masmorras. Ele reflete sobre sua filosofia de recrutamento, que é reunir o maior número possível de membros de acordo com os desejos deles, acreditando que é errado forçar alguém a uma profissão que não ama. Ele inspecionou o salão movimentado, notando que para onde quer que olhasse, veteranos procuravam por novos recrutas. Ele refletiu com um sorriso confiante que, afinal, todos querem talentos promissores ao seu lado. Enquanto considerava suas opções, uma voz calma interrompeu seus pensamentos, perguntando se ele era aquele conhecido como o herói. Ele se virou, um pouco surpreso, para ver uma jovem de longos cabelos escuros se dirigindo a ele. Ela se desculpou pela abordagem repentina e se apresentou como Kiri, uma aluna do 3º ano. Com um sorriso gentil, ela insistiu que ele a chamasse de Kiri-chan Senpai, um pedido surpreendentemente informal. Ele comentou que esperava que ela fosse do tipo mais sério, mas a achou uma veterana divertida. Agradecendo a apresentação educada, ele se apresentou como Zephyrus, um calouro, e concordou com os termos dela, pedindo que ela simplesmente o chamasse pelo nome. Ele sabia, é claro, que o propósito daquele encontro era recrutamento. Indo direto ao ponto, ela revelou sua posição como vice-mestre da guilda de Rank A, Tausenswords Fakal. Com um olhar firme, ela então estendeu formalmente um convite para que ele se juntasse às suas fileiras. A prestigiosa oferta o pegou completamente de surpresa. Estudantes próximos ouviram e começaram a cochichar entre si, lamentando que, com seus próprios ranks baixos, tal convite estava além de seus sonhos mais loucos. Ele processou o significado de uma guilda de Rank A. De todas as guildas, apenas 6 detinham essa distinção, uma posição reservada para uma elite seleta de apenas 240 membros. Ele reconheceu que era um convite maravilhoso, ter a oferta de uma daquelas poucas vagas de elite entre os 20 mil alunos da academia. No entanto, com um sorriso educado mais firme, ele se desculpou e recusou, declarando seu desejo de criar sua própria guilda. Sua recusa foi recebida com total incredulidade. Os estudantes ao redor ofegaram, exclamando que era impossível recusar um convite de uma guilda de Rank A. A própria Kiri só conseguiu encará-lo, momentaneamente sem palavras. Ele se desculpou novamente pela repentina reviravolta, expressando genuinamente o quão honrado se sentia com o convite dela. Mas com um olhar determinado, ele afirmou sua decisão, explicando que este era seu princípio. Ele se desculpa, afirmando que não pode atender às expectativas dela. Kiri, no entanto, acha essa resposta intrigante, admitindo que gosta ainda mais dela. Ele sugere que, se ela mudar de ideia, pode visitá-lo a qualquer momento antes de maio. A mente dela processa a ambição dele, uma guilda de rank é composta apenas pela elite que possui trabalhos avançados. Mais tarde, ele discute os padrões de recrutamento de guildas com uma colega, Sierra. Ele observa que é prática padrão recrutar apenas depois que um estudante avança de classe, já que membros de rank inferior poderiam atrapalhar até mesmo grupos de rank D. Ele conclui que isso implica uma escassez de classes de trabalho avançadas satisfatórias na academia. Ele sorri, percebendo que há uma discrepância significativa entre a realidade das guildas de rank A e sua própria percepção. Ele decide que precisa sentir a perspectiva deles por si mesmo. Voltando sua atenção para Kiri, ele questiona o quanto ela realmente sabe sobre ele, sugerindo que não é digno de ser recrutado diretamente por uma vice-mestre. Kiri rebate, revelando que está bem ciente de seu raro trabalho de herói, seu talento lendário e sua velocidade recorde em limpar 2 masmorras de iniciante. Ela continua, acrescentando que sabe que ele em breve desafiará uma masmorra intermediária inferior.
Zephyrus fica chocado com a rapidez com que ela adquiriu essa informação, e ela parece surpresa com a surpresa dele. Ele explica que suspeitou disso quando falaram pela primeira vez, mas agora tem certeza de que ele é verdadeiramente livre de arrogância. Ela se pergunta como poderia não tentar recrutar um indivíduo tão brilhante. Seu elogio se intensifica quando ela declara que qualquer um que consegue continuar correndo indefinidamente está destinado à grandeza. Ela acredita que ele nem mesmo percebe paredes como obstáculos, o que o deixa visivelmente sem graça. Ele exclama que as habilidades de observação dela são incríveis, embora o elogio seja avassalador. Queria aceita o elogio, admitindo que talvez devesse ser mais modesta. Energizado por suas palavras, ele anuncia com orgulho que acabou de limpar a masmorra subterrânea da água parada. Sentindo-se animado, ele declara seu próximo objetivo, desafiar a masmorra do prado de ervas selvagens da manhã, gabando-se de que talvez a limpe imediatamente. Ele se deleita com o calor do elogio, um sentimento que nunca experimentou em sua vida passada como jogador, onde suas habilidades eram frequentemente recebidas com desdém. O simples ato de ser reconhecido é maravilhoso. Enquanto Kiri se vira para sair, ela expressa sua decepção por não conseguir recrutá-lo, observando que conquistar uma masmorra intermediária uma semana após se matricular é algo inédito. Enquanto caminham juntos, ela menciona que ouviu falar de outro estudante que também possui um potencial significativo. Ele acha o conceito de potencial confuso, argumentando que os movimentos nos jogos e na vida real são completamente diferentes. Kiri esclarece, direcionando sua atenção para um estudante chamado Sedan, que está treinando por perto. Ela explica que um dos membros de sua guilda se interessou por Sedan porque ele já cumpriu as condições para a classe de alto nível lutador poderoso e agora almeja o próximo nível, grande mestre do punho. Ela enfatiza que Sedan realmente tem potencial, acrescentando que aqueles que conseguem se tornar um grande mestre do punho através de seu método de treinamento especial são excepcionalmente raros. Seu desejo de recrutá-lo é palpável. Observando Sedan golpear o equipamento de treino com intensidade focadas, Zephyrus reflete silenciosamente sobre o significado de potencial. Kiri então aponta abruptamente em outras direções, assustando-o ao notar a presença de outros excelentes alunos do primeiro ano por perto. Tendo visto tudo o que precisava, Kiri anuncia sua partida. Ela diz a Zephyrus que continuará a procurar membros para sua guilda e promete recompensá-lo por seu tempo, vazando alguma informação útil para ele no futuro. Ele reconhece que aprendeu muito com a interação deles. Depois que ela sai, ele caminha pelos corredores da academia, observando seus colegas. Ele vê uma variedade de estudantes, incluindo o espadachim ruivo e a elfa Sierra, todos dedicados a seus treinamentos. O estudante ruivo exibe um sorriso confiante e conhecedor, pensando consigo mesmo que não tem como saber quem é realmente bom. Ele continua seu monólogo interno, reconhecendo que, embora conheça o jogo, determinar se alguém possui talento genuíno, e muito menos instinto, é um desafio completamente diferente. Zephyrus estava sozinho, perdido em pensamentos. Ele confiava em seu conhecimento deste novo mundo, certo de que superava o de qualquer outra pessoa. No entanto, quando se tratava do conceito de nível, ele ficava totalmente perplexo, comicamente se perguntando se era algo que se podia comer. Ele continuou seu debate interno, ponderando como escolher seus companheiros. Deveria escolher com base na aparência ou simplesmente por quem ele sentia ser uma boa pessoa, independentemente do talento? A segunda opção parecia mais o seu estilo. Seus pensamentos foram subitamente interrompidos por uma voz. Nos encontramos de novo. Era Sierra. Zephyrus a cumprimentou, comentando que parecia ter passado muito tempo desde a última vez que se viram. Ela o corrigiu, apontando que havia se passado apenas uma semana desde a cerimônia de entrada. A percepção atingiu Zephyrus, ele estava vivendo uma vida tão plena que uma única semana parecia muito mais tempo. Ela perguntou o que o trazia ali, supondo que ele não tinha mais problemas para encontrar trabalhos. Zephyrus sorriu e revelou seu propósito, estava pensando em fundar uma guilda e viera para recrutá-la. Sierra pareceu surpresa, comentando que formar uma guilda era um objetivo bastante ambicioso para um calouro. Ela ressaltou que os alunos do primeiro ano ainda estavam longe de poder formar uma guilda. Zephyrus concordou, explicando que estava quase pronto, mas só precisava dos membros. Ele então começou a fazer uma pergunta a ela. Ele a olhou com uma intensidade repentina e perguntou diretamente, qual é o seu nível? O status dela pareceu para ele ver, herói, nível 20. Os olhos de Sierra se arregalaram em descrença, um silencioso não pode ser. Se formando em sua mente. Ele, por outro lado, abriu um sorriso largo e satisfeito. Podia sentir os olhares invejosos dos outros estudantes, proclamando em voz alta como o ciúme deles era intenso. Seu status como herói de nível 20 era agora de conhecimento público entre os que estavam por perto. Ela permaneceu atônita, tentando processar a informação. Zephyrus notou seu silêncio e chamou seu nome para obter sua atenção. Ele então continuou sua proposta de recrutamento, pedindo confirmação. A propósito, Sierra quer ser um tanque, certo? Ela deu um simples e afirmativo sim. Ao ouvir isso, Zephyrus sentiu um renovado senso de propósito, pensando consigo mesmo que também não podia se dar ao luxo de ser lento. Ele continua seu esforço de recrutamento perguntando a Sierra qual profissão ela almeja, oferecendo sua ajuda. Sierra desvia o olhar, explicando que a profissão que ela quer ainda não se manifestou, descartando-a como uma causa perdida. As palavras dela o levam a uma conclusão. Ele deduz que ela deve estar se referindo a um tipo especial de profissão que plebeus não conheceriam. Sierra confirma, expressando dúvida de que ele teria qualquer conhecimento sobre isso, mas a expressão intrigada dele sugere o contrário. Ele explica que certas profissões famosas, como princesa, são restritas a raças específicas, como realeza ou princesa.
Ele aponta para seu próprio status como um herói de nível 20 como exemplo de uma profissão com requisitos únicos. Essa linha de raciocínio leva a concluir que, como Sierra é filha de um conde, sua função de tanque desejada deve ser algo completamente diferente. Com determinação renovada, ele diz a ela que realmente a quer em sua guilda, decidindo que a persuasão é o primeiro passo. Percebendo a multidão de curiosos que a conversa atraiu, ele sugere que mudem de local. Ele começa a levá-la, mas uma Sierra assustada pede que ele espere. Segurando a mão dela com firmeza, ele a encara com convicção sincera e insiste que ele pode genuinamente ser capaz de ajudá-la a alcançar seu objetivo. Quando chegam a uma sala mais privada, Sierra comenta sobre a assertividade dele. Zephyrus afirma com confiança que tem uma boa ideia do que ela almeja, a classe Princesa do Escudo. Sierra fica atonita, exigindo saber como ele poderia conhecer uma profissão que apenas sua bisavó deteve em toda a história. Ele continua, revelando que também conhece as condições para obter a classe Princesa do Escudo. Ele se lembra de informações sobre a filha da família de um conde da missão, Relíquias do Mais Forte, identificando-a corretamente como a bisavó de Sierra. O choque dela é palpável enquanto ela exige que ele repita o que disse. Zephyrus explica calmamente que, como ele conhece as condições para se tornar um herói, não é tão estranho que ele saiba sobre outra classe rara. Ele apresenta sua proposta com confiança inabalável. Ele ajudará a Sierra a adquirir sua profissão. Em troca, se ela obtiver com sucesso a classe Princesa do Escudo, ela deverá se juntar à sua guilda. Sierra o encarou com um olhar firme e questionador. Ela não conseguia entender por que ele iria tão longe por ela e pediu que ele se explicasse. Ele sustentou o olhar dela, com a expressão firme. Ele afirmou que, se a intenção dela fosse se juntar a outra guilda de alto escalão, a conversa deles estaria encerrada. Ele então declarou suas razões, afirmando que a escolheu com base em sua aparência e profissão. Um momento de constrangimento passou por seu rosto quando admitiu que a beleza dela o fez soltar uma frase clichê, mas ele rapidamente recuperou a compostura. Sua verdadeira ambição, explicou ele, era reunir todos os tipos de profissões para funcionarem como classes de combate de alto nível. Sua mente acelerou, relembrando as mecânicas do jogo. A classe de trabalho princesa era poderosa, mas exigia um alto nível de fama para ser adquirida. Em contraste, a Princesa do Escudo era considerada uma versão de nível inferior, mas era o auge absoluto para a função de tanque. Além disso, algumas raças nem podiam ser recrutadas para atividades de masmorra sem um certo nível de fama. Ele considerou as probabilidades. No jogo, uma guilda recém-criada com fama zero não teria chance de conquistá-la. Mas ele estava decidido, ele absolutamente a queria para suas estratégias futuras. Uma imagem se formou em sua mente, Sierra, vestida com o traje completo de uma princesa do escudo, uma classe de trabalho que ele sabia estar quase no mesmo nível da sua própria como herói. A expressão dela endureceu com determinação. Ela declarou que, se o que ele disse fosse real, se ele pudesse realmente fazer acontecer coisas que eram impossíveis até mesmo no jogo com seu conhecimento, então ela aceitaria. Com convicção, ela pediu para se juntar à guilda dele. Uma jovem de longos cabelos loiros, Sierra, aproxima-se de Zephyrus com uma expressão determinada. Ela faz um apelo direto, pedindo para se juntar à guilda dele. Zephyrus, sentado à sua frente, sorri de canto, tendo antecipado o pedido dela. Ele aprecia a decisão rápida dela, mas expressa uma preocupação, afirmando que seria um problema se ela simplesmente pegasse as informações valiosas deles e saísse em seguida. Ela responde com convicção, afirmando que um nobre sempre paga uma grande dívida com a devida cortesia e que ela nunca faria algo tão antiético. Admitindo que a preocupação dele é válida, ela propõe usar o contrato oficial de sua família para formalizar o acordo. Ele escuta, sua expressão tornando-se pensativa. Ele dispensa a necessidade do contrato dela, explicando que tais formalidades não serão necessárias. Ele revela que sua verdadeira intenção é encontrar companheiros, não prender as pessoas com documentos legais. Com um sorriso confiante, ele declara que, assim que alcançarem o topo do rank S, ela vai querer ficar na guilda dele, independentemente de qualquer contrato. Os olhos dela se arregalam de surpresa com sua declaração audaciosa. Ela comenta sobre a certeza dele, e ele estufa o peito, declarando orgulhosamente que é porque ele é um herói. Ela admite que ele parece possuir as habilidades e o potencial para cumprir suas promessas. Ele sorri, acrescentando que, se ela for se juntar, agora é a melhor hora para conseguir um bom negócio. Sua expressão tensa finalmente se desfaz em um sorriso caloroso e genuíno, aparentemente conquistada por sua confiança inabalável. Percebendo a mudança no comportamento dela, ele comenta que ela fica melhor quando sorri e gesticula para que ela se sente. Ele então se prepara para revelar as condições de desbloqueio para a classe Princesa do Escudo, atribuindo seu conhecimento ao seu status de herói. Divertida, ela responde que não entende a lógica dele. Ele começa a listar os requisitos rigorosos. O primeiro, ser uma princesa ou condessa, já está cumprido. Os dois seguintes envolvem receber e aparar 100 ataques de monstros cada um com um escudo. Ele enfatiza uma quarta condição crítica, um limite de nível entre 30 e 75, alertando que exceder o nível 30 a impediria permanentemente de acessar a classe. O requisito final é ter concluído todas as profissões de nível inferior pré-requisito no mesmo sistema. Enquanto ela processa a informação, ela murmura que não é de se admirar que ninguém jamais a tenha descoberto. Ele confirma a suspeita dela, reconhecendo que imaginava isso. O olhar dela se aguça enquanto ela pergunta quem ele realmente é. Ela reflete sobre a dificuldade de desbloquear até mesmo as profissões de nível baixo devido aos seus requisitos vagos, percebendo que é natural que ninguém tenha descoberto esta.
Ela entende a lógica. Lutar contra monstros sem as vantagens estatísticas de uma profissão é suicídio. E ultrapassar o baixo limite do nível 30 acontece tão rapidamente para a maioria dos aventureiros que eles se trancariam para fora da oportunidade sem sequer saber que ela existia. Ela ouvia, com uma expressão indecifrável, enquanto Zephyrus oferecia uma explicação simples, porém profunda, para seu conhecimento impossível. Ele era um herói. Ele então descartou o título com um sorriso, chamando a palavra herói de uma desculpa conveniente. Ansioso para começar, ele se levantou e a instruiu a começar imediatamente, perguntando se ela possuía uma pulseira de alquimia NV.1 e um kit de alquimia. Sierra confirmou discretamente que sim. Ele declarou com confiança que eles conseguiriam cumprir todas as condições de desbloqueio até o final do dia. Ele disse a ela para ir ao seu quarto nos dormitórios da nobreza assim que estivesse pronta. Parecendo um pouco sobrecarregada, Sierra concordou em ir para lá em breve. Pouco tempo depois, do lado de fora da grande fachada dos dormitórios da nobreza, Zephyrus segurava uma gosma bamboleante na mão, pronto para começar o treinamento em comum. Dentro de seu quarto, ele arremessou a criatura com um grunhido. À sua frente, Sierra permanecia firme, com o escudo erguido e a expressão séria, preparando-se para o impacto. O quarto já estava coberto com os restos de sua atividade. Enquanto outra gosma voava pelo ar, Zephyrus explicou que eles estavam no meio de um intenso jogo de pega-gosma. Este era um método revolucionário que ele havia criado. O sistema do mundo reconhecia o arremesso de uma gosma como um ataque de monstro legítimo, permitindo que eles cumprissem rapidamente o requisito da classe princesa do escudo de bloquear 100 desses ataques. Apesar da lógica, Sierra achou a situação toda perturbadora. Ela questionou se essa era realmente a maneira certa de proceder, confessando que tudo sobre este mundo parecia fundamentalmente errado para ela. Ele se virou para ela com um leve sorriso, admitindo que até ele estava começando a se sentir um pouco culpado por usar um método tão absurdo. Ela permaneceu em silêncio, sua expressão inalterada enquanto outra gosma se espatifava inofensivamente contra seu escudo. Com o bizarro treinamento concluído, Zephyrus anunciou alegremente que haviam cumprido o requisito em menos de 30 minutos. Ele explicou que o próximo passo era descobrir e desbloquear as condições para as outras classes dela. Sierra, no entanto, permaneceu em silêncio e imóvel, com uma expressão vazia. Ele ofereceu um parabéns um tanto sem jeito pelo despertar dela. Acima dela, uma notificação se materializou, confirmando que ela havia desbloqueado a classe em Princesa do Escudo, mas sua expressão estoica permaneceu. Quebrando o silêncio, ela admitiu que a situação parecia verdadeiramente estranha, completamente absurda. Ela rapidamente emendou com um pedido de desculpas, reconhecendo que ele estava apenas cumprindo a promessa que lhe fizera. Ela se desculpou mais uma vez, explicando que estava voltando para seu quarto por hoje, mas que o compensaria depois. Quando ela se virou, ele a deteve, estendendo um maço de papéis. Ele a incentivou a pegar, ler mais tarde e tentar se manter forte. Seus olhos percorreram o documento. Era um guia detalhado sobre a classe Princesa do Escudo, completo com um memorando sobre como construir sua versão suprema. Olhando para os papéis, ela ofereceu um obrigada baixo, quase melancólico. Ele a observou se afastar, seus passos instáveis enquanto subia as escadas. Um pensamento cruzou sua mente. Será que ele a havia quebrado completamente? No patamar, ela parou e se virou, sua expressão tão indecifrável como sempre.